Hoje eu tenho um convidado super especial aqui, o nosso querido Eduardo Jatahy, que já vai se apresentar, mas ele criou algo que, na minha opinião, é fundamental para a gente aumentar o nível de privacidade nas transações de Bitcoin ao redor do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Antes eu queria dar as boas-vindas, Eduardo, muito bem-vindo a Better Money. Eu que agradeço, Fernando. É uma honra participar disso aqui. Conta pra gente, então, para quem não sabe, ele criou o ThePix e a gente já vai falar sobre a solução, mas, Eduardo, conta pra gente um pouco da tua história no Bitcoin. Quem era o Eduardo antes do Bitcoin, quando surgiu o Bitcoin na sua vida e como que ele te transformou? Porque todo mundo tem uma história interessante sobre isso. Cara, assim, eu originalmente venho do mercado financeiro, eu trabalhei na Ernst Young na parte de contábil, né, eu era auditor financeiro, foi lá minha escola profissional, eu trabalhei com meu pai antes, com empresas do meu pai e tal, mas a minha carreira corporativa foi na Ernst Young. E em 2012 eu saí da Ernst Young, fui empreender, quebrei, na época antes de entrar na Ernst Young eu me formei em economia. Entrei na Ernst Young, concluí contabilidade e digo que contabilidade é mais útil na vida prática do que economia, tá? E o que acontece é que depois que eu saí da Ernst Young, eu fui empreender uma empresa junto com meu pai e em 2014 quebrei. E quebrei naquela recessão da Dilma, a gente era muito dependente da parte imobiliária, nosso negócio era de automação residencial. E, cara, eu ficava como economista legacy, né, economista do sistema, vamos dizer assim, eu ficava, cara, mas estava certo o que ela fez, é gastar dinheiro mesmo, porque, né, o espírito animal lá, aquelas coisas de Keynes, eu fiquei, cara, o que está acontecendo? Aí foi aí que eu comecei, isso no final de 2014, no começo de 2015, eu comecei a estudar, tentar entender o que estava acontecendo e cair nos artigos do Instituto Mises Brasil naquela época, né, eles ainda estavam juntos naquela época, quem sabe a história aí. E aí eu lia muito os artigos do Leandro Roque. E eu ia discutir com eles lá. Eu gostava muito de debater nessa época. Eu ficava lá debatendo com eles e tal. E eu só apanhava. Lê isso, cara. Não sei o que, você está sendo ignorante nisso. Aí eu comecei cara, vou ser honesto, vou tentar ler. Aí, cara, aí eu digo assim, se você tem honestidade intelectual, você vai ver que a economia austríaca realmente é o que faz sentido. E que a gente não aprende economia, a gente desaprende economia na faculdade de economia. Né? Pois bem, aí diante disso eu comecei a fazer... Deixa eu cortar, porque tem muita coisa para destrinchar aqui. Eu também sou economista, eu não sei aonde você estudou, se foi faculdade pública ou privada. Eu acho que a tendência é que as universidades federais e as públicas em geral são piores ainda em termos de doutrinação e eles fazem um esforço maior para esconder a verdadeira economia, que é a economia austríaca, pelo único e simples motivo que é a única escola que leva em conta a ação humana e entende que os seres humanos agem em seu próprio benefício e isso tem que estar considerado nas variáveis. Não é para você simular as coisas dentro de um laboratório com condições perfeitas no vácuo, porque quando você põe isso no mundo real, as leis e as regras keynesianas e das outras escolas econômicas não se aplicam, não fazem o menor sentido. Vira essa palhaçada que existe no mundo atual hoje. Mas você estudou economia e contabilidade aonde? Então, economia, originalmente eu sou cearense, então entrei em economia na Federal do Ceará, e como você falou, cara, doutrinação pesada, lá tinha três semestres de economia política marxista, cara, imagina isso. Alguém chegou a falar em Mises para você da faculdade? Não, nem tocava. Eu entrei e saí da USP e nunca ouvi falar em Ludwig von Mises, Hayek, Hofbauer. A galera bate ali um pouquinho no Friedman, dizendo, esse cara existe, mas ele é mau, né? Exato. Mas aí depois, eu me mudei para São Paulo e concluí eu mudei a faculdade para FAAP aqui, lá em São Paulo, né? Eu não estou mais em São Paulo, lá em São Paulo. E eu terminei a economia lá quando eu me mudei para São Paulo. Mas, de qualquer forma, como você disse, assim, eu sempre acho interessante que o economista acaba sendo uma das profissões mais arrogantes, né? Que ele realmente acha que vai resolver o problema das outras pessoas, né? Controlando a vida delas, né? Então, assim, eu digo, cara,
A economia austríaca é a única que não traz esse tipo de approach. Então, mas aí eu fiquei questionando até toda essa minha base. Eu sempre tive uma pegada muito forte para a questão de liberdade. Aí, no final, eu virei libertário. No final de 2015, eu já estava bem libertário. E foi ali, nessa época, pelos artigos do Mises, principalmente, que eu comecei o Bitcoin. Eu, cara, o que é esse negócio aqui? Aí, cara, normalmente, veio um preconceito inicial, dizendo, cara, não sei o que é isso, não faz o menor sentido. Aí eu comecei a ler os artigos do Fernando Ulrich, na época, que ele já tinha coisa lá. E em 2016 eu estava eu disse, cara, vou comprar Bitcoin. Então, em 2015 eu me tornei bitcoinheiro. No final de 2015, da turma, eu sou bitcoinheiro da classe de 2015, né? Uhum. E em 2016 eu decidi mudar, pivotar totalmente a carreira. Eu ia voltar para a Ernst Young na época. Eu disse, cara, não vou pivotar para isso aqui. Já tinha entrado, né, dentro da toca, já tinha saído totalmente diferente. E eu disse, cara, isso aqui vai mudar tudo que eu conheço do sistema de finanças, tudo que eu conheço de accounting, tudo que eu conheço de toda essa base que a gente tem anterior no Legacy. E você vem da mentalidade inflacionária. E assim, uma coisa que você trouxe, né, que eu acho que é interessante, eu era um cara extremamente consumista antes do Bitcoin, né? Eu acho que, até mesmo pela formação da economia, você diz, não, consumo, né, keynesianismo e tal. Mas hoje eu vejo que, cara, você volta a ter um sentimento de poupança, né? O Bitcoin puxa isso, então isso mudou muito a minha vida, e também a questão de querer. Aí entra nas coisas mais profundas, quando você começa a entrar na filosofia dos bitcoinheiros, fomentar a família, ter filhos e tudo mais. Mas voltando ao aspecto A de quando eu comecei. transformação que acontece com todo mundo, né? O Bitcoin abaixando a sua preferência temporal, fazendo você virar outra pessoa melhor. Primeiro porque o Isso, seu dinheiro começa a valorizar, ter potencial de virar alguma coisa maior se você não gastar ele agora. Eu também era bastante consumista e bastante hedonista, eu diria, porque eu tinha. Eu estava o tempo inteiro trabalhando e trabalhando pesado para tentar enriquecer, porque eu sabia que não era fácil, tinha que ir lá fazer a politicagem, trabalhar que nem escravo, de segunda a domingo, se for necessário, 12 horas por dia. Então, assim, aquilo sugava minha alma. E aí chegava no fim de semana ou nas noites durante a semana, eu estava completamente exausto e triste com a situação da minha vida, com a corrida dos ratos, como eu chamo. E aí você acaba extravasando em vícios, em cigarro, em bebida no fim de semana, em putaria, ir pra farra, balada, farra, exato. Então, é isso uma aí. vida extremamente vazia que o Bitcoin resolve, porque você começa a ver o futuro não é tão péssimo, o prognóstico não é que você vai passar o resto da sua vida até a sua aposentadoria fazendo isso, fazendo o que você odeia porque os boletos não param de chegar. Existe uma forma de você ter que fazer isso por mais alguns anos, acumular Bitcoin. Eventualmente, ele vai te libertar disso se você não fizer besteira ao longo do caminho e tropeçar. Então você fala, beleza, eu vou ter que aguentar essa corrida dos ratos mais 5 anos, 10 anos, que seja, só que depois eu me liberto. E cada centavo que eu guardar agora pode valer 5, 10, 15, 200, 500 daqui a 5, 10 anos. Então isso É. muda completamente sua visão do mundo e faz você se transformar. Mas desculpa, eu te cortei, falei. Que é isso. Esse ponto que você falou da preferência temporal, eu acho essencial, né, cara? Que assim, você percebe hoje, por exemplo, na questão de família, né? Antes do Bitcoin, eu não pensava assim, vou ter filhos, vou construir uma família. Hoje, cara, eu fico pensando, cara, os nossos avós eram sábios, que aquela casa cheia de netos tem muito valor no final da sua vida. Mas o homem moderno não pensa assim. Né? O homem moderno quer viajar, o homem moderno quer farrear, o homem moderno quer viver no curto prazo. Ele não entende que ele vai ter ali 20 a 30 anos no final da vida dele, que ele vai acabar num asilo sem que ninguém se lembre dele. E se ele tiver poucos filhos, a responsabilidade vai ficar inteira. E, cara, né, dos filhos ficarem visitando o tempo inteiro. Então, assim, cara, eu digo assim, cara, o cara que conseguir ter casa cheia, como nossos avós tinham, de netos e vida, cara, isso para mim é um dos maiores investimentos que o cara pode ter na vida. Isso vale mais do que qualquer outra coisa, ao meu ver hoje. Assim, família, eu fico então. Mas isso eu comecei a puxar por quê? Porque eu alterei a percepção de preferência temporal e comecei a aplicar em várias coisas da vida. Cara, não quero ter agora o melhor carro, não quero ter agora a melhor casa, quero isso para depois. Né? Então, você começa a alterar essas percepções e
e isso é o que faz uma civilização ficar... Se todo mundo começar a agir assim, não é que vai piorar a sociedade, ela vai melhorar, né? A gente vai criar uma civilização mais próspera, que vai enriquecer mais no futuro, né? Que é o que Isso casado com o fato das pessoas darem opt-out do sistema, porque, por exemplo, o Japão, as pessoas são poupadoras há muito, muito tempo, e não importa o que aconteça, eles podem zerar o juro, botar o juro negativo, as pessoas não gastam dinheiro, elas continuam poupando, é cultural. Só que se você não tira do Estado o poder de continuar gastando eternamente e enfiando o país inteiro num buraco infinito de déficits absurdos, não resolve o problema, né? Porque a máquina estatal, isso. como diz lá o Jeff Buff, a tecnologia deveria estar barateando tudo, a gente devia estar vivendo em deflação, só que quando a gente olha ao redor é completamente oposto, mas é exatamente porque o Estado é tipo um cracudo que não para de gastar no próprio vício e a gente Cara, sustenta. se a gente for pensar, né, aquela história, a inflação, né? Não é só o que aumentou de preço, é tudo que deixou de diminuir de preço, né? É tudo que você deixou de ter acesso a mais bens e serviços. Foi isso que foi tirado da gente, o nosso esforço, né? E, bem, mas continuando, né, a trajetória, aí em 2016 eu já estava convencido que o Bitcoin era o caminho, e disse, cara, vou entrar de cabeça nesse negócio. Aí eu vi uma vaga de analista de atendimento lá no mercado Bitcoin. E aí eu fui lá, bati na porta, fui lá no mercado Bitcoin para a vaga, falei com o Rodrigo Batista, com o CEO nesse dia, disse, cara, isso é 2016, tinha quase ninguém no mercado ainda. E eu disse, ele, pô, já tá, olha aqui teu currículo, cara. Cara, como é que eu vou contratar um cara para você como analista de atendimento e tal? E eu disse, pô, cara, mas eu quero entrar no mercado e tal. Não rolou, nesse dia não rolou esse emprego com ele, mas essa história dá voltas, né? Tudo dá voltas nesse mundo. E aí aí eu disse, cara, ele disse, não rolou, voltei para cá, disse, cara, quero entrar nesse mercado. Eu falei o seguinte, eu vou bater na Foxbit amanhã, que eu só conhecia as duas no mercado, era o mercado Bitcoin e Foxbit. Eu preparei uma carta de apresentação e fui lá no coworking que estava a Foxbit, lá em São Paulo. Cheguei, bati na porta e disse, queria trabalhar para vocês de graça, se necessário, só para entrar nesse mercado. Foi o João Paulo, que hoje é da NoxPay, né, da Nox Bitcoin, que me atendeu na época, ele era da Foxbit na época. E aí eles me contrataram, não foi de graça, o que foi bom. E eu virei controle da Foxbit em 2016, aí até no começo do ano já tinha virado CFO, sócio e por aí vai. Então, minha história, eu entrei no mercado via Foxbit, tenho uma ótima relação com eles, sou muito amigo do Canhado, muito amigo do Trovão, sou muito amigo de todo mundo lá até hoje. Né? Eu acho que nesse mercado, quando a gente chega no final, ainda é um ovo, né? Ainda é um pouco grupo de pessoas que, ainda mais quando a gente, como a quantidade de golpes é tão grande, né? Tão grande, Bernardo, que no final das contas, um dos maiores ativos que o cara cria ao longo desse mercado é a reputação, é saber que o cara é sério, que o cara já operou com muito dinheiro e nunca roubou ninguém, esse tipo de coisa. E essa época era muito, muito cedo. Você tinha provavelmente a All-Time, Mercado Bitcoin, a Foxbit, mais uma ou duas ali, nascendo. Eu vi Nem as pirâmides estavam no ar ainda. A grande maioria das pirâmides veio depois. Então, ninguém conhecia o Bitcoin, era muito pequeno. Eu vi a Atlas Quantum surgir ali em 2000. Eu estava nesse momento, né, com aquela força que ela surgiu, cara. E eu acho que a Atlas Quantum foi uma bomba atômica no mundo bitcoinheiro, /libertário, /liberal. Porque eles convenceram, aí foi, eu me lembro na Foxbit, eu dizendo, cara, gente, isso é pirâmide, e pessoas que ficam dizendo, é porque você é da Foxbit, você tá reclamando, tá perdendo cliente. O cara, não é isso. E aí começou uma discussão gigantesca nessa época, e muitos influencers, muitas pessoas nos eventos, eles inflacionaram, cara, todo o setor a gente pagava marketing, né, com eventos e tudo mais, cara, de repente estava subindo de preço porque a Atlas passou para... Gente, vocês vão se meter no incrível. Quando caiu, cara, foi uma queimação de filme para vários influencers, eventos, cara, pessoas que eu conhecia do movimento liberal no Brasil, pessoas que estão envolvidas no Students for Liberty, cara, uma galera, assim, alguns bem grandes, eu disse, caramba, isso foi sério, eu acho que a gente deu um setback grande e uma puta arma pro regulador, né? Uma puta arma pro regulador. Sim. Né? E aí eu conheci a Atlas Quantum num evento libertário no Maxud Plaza. Não me lembro qual era o evento, mas eu fui. Tinha o Rafael lá do Ideias Radicais, estava palestrando.
Naquela época eu não tinha a menor ideia de muita coisa ainda, então eu só achei que era um evento interessante, com ideias interessantes, aí ainda assisti esse canal desse cara, ah, até que as ideias dele eram mais sensatas do que hoje em dia, mas eu lembro que eu vi um stand gigante lá da Atlas Quantum e me pareceu promissor, comecei a testar a plataforma, e aí você vai ficando maravilhado, e para quem está começando é o predador perfeito, né? Você não tem a menor ideia de autocustódia, da importância, enfim. E aí a Isso. alta preferência temporal, como a gente falou, faz você virar um caçador de yield, você acha que, pô, vou botar meu Bitcoin aqui parado nessa carteira própria e não vai render nada, ou eu vou deixar na Atlas quanto que na tela ele aumenta 5% ao mês, 10% ao mês. Então, vira no-brainer e todo mundo vai nessa direção. Mas eu concordo com você, foi uma bomba atômica e um prato cheio para a criação da IN 1888 e todas essas paradas Foi. da Bcrypto. Isso. E aí, Bernardo, eu nessa época, aí eu fiquei na Foxbit durante anos aí, e eu saí de lá no comecinho de 2019, final de 2018, porque a gente teve um evento na época na comunidade que um dos co-founders da Foxbit, o Guto, ele morreu num acidente de carro no final de 2018. Cara, isso foi bem chocante, e a gente já tinha tido um ano muito difícil nesse ano na Foxbit, foi um ano de bear market, começou o bear market no final de 2018, foi o primeiro bear market que eu peguei. Aí, cara, eu acho assim, isso vem uma coisa de família, eu acho que vem do meu pai, de todo mundo que tava, que eu acabei, eu disse, cara, vou empreender de novo. Aí eu falei com o pessoal, né, falei com todos os meus sócios na época, disse, cara, eu vou empreender. E aí eu montei a Gleam, saí da Fox Business, eu montei a Gleam, que é uma empresa que faz remessa. Na época eu usava criptomoedas como Rails, né, para a gente fazer. E eu me lembro que eu me lembro de que eu usava uma wallet para que a gente fazia. A gente passava cartão no Brasil, cartão de crédito, e usava para comprar gift card no exterior, usando Bitcoin. E aí, qual era o selling pitch, né? Qual era o ponto de venda? Assim, era, cara, compre um cartão de crédito na Amazon parcelado na Amazon americana, né? Esse era o business. E aí a gente comprava o gift card usando Bitcoin. Né? Eu comprava na Bitrefill na época. Então. Uhum. E eu usava já a Lightning Network, né, porque a Bitrefill foi uma das primeiras a implementar, e eu comecei a usar a Lightning, cara, isso em 2019, e eu usava uma wallet chamada Zap Wallet, que era A Zap não virou depois, Strike, não é do Jack Mallers? e é isso mesmo, cara, é exatamente ela virou a Strike. Eu me lembro entrando no Slack da Zap Wallet e falando assim, cara, isso aqui tá dando pau. Aí o Jack Mallers ia me atender. Não, cara, isso aqui faz isso. Tá, cara, pô, tô $400 aqui que desapareceu, o que é isso? Não sei o que. Até eu entender, cara, canais, não sei o que. Nossa, demorou um tempinho. Aí... Jack Mallers, para mim, é um das mentes mais brilhantes nessa nossa indústria, assim. É que tem muita mente brilhante, mas o moleque, pela idade dele, por tudo que ele conquistou e a forma dele se expressar e como ele se vende, como ele passa as ideias, é muito fora da curva. Ele é muito, muito bom. E tem esse jeito meio descolado de não estar nem aí porque as pessoas pensam, que eu acho que é muito alinhado com o ethos do Bitcoin também. Ele vai lá de moletom, boné, e foda-se quem tá do lado dele, se é o presidente do Fed, a Janet Yellen, ou quem quer que seja, o Biden. Segue aí, desculpa. É uma estrela cadente, o moleque é bom pra caramba. E assim, cara, se você olha a história ali, que viu assim mais no começo, tem a mãe dele disse, cara, a mãe dele é legal, ela tem várias coisas engraçadas. Recomendo demais seguir a mãe dele, cara. Porque assim, a história deles original é que lá no Colorado, eles tinham uma loja para vender maconha. Uhum. Só que o que acontece? Foi legalizado no Colorado a maconha. Só que os bancos não aceitam. Os bancos não operam. Você tem um negócio legalizado, mas os bancos não operam porque é uma questão federal dos bancos. É uma política, o Chase não vai pegar, não vão tocar nessa galera. Uhum. Aí o que os caras começaram a fazer? Foram pro Bitcoin. Aí a mãe dele tinha essa loja, aí ele aprendeu sobre Bitcoin e ele disse, cara, o moleque é gênio pra caramba, então ele começou a ver o potencial do negócio e virou o que ele virou hoje. Mas eu acho interessante como o Estado diz, vou proibir o sistema legacy, tem um compliance tão maluco
que o mesmo negócio legalizado eles não fazem, aí eles criam basicamente um sistema paralelo debaixo da estrutura deles e eles não percebem, né? Porque olha o tamanho desse mercado, que é o mercado de cannabis, cara, é gigantesco, multibilionário. E o mercado legalizado que eu tô falando, mesmo no Brasil tem cannabis legalizada A para experiência razões medicinais. para quem transaciona nos dois mercados, você vai mexer dinheiro, mover dinheiro de um lugar para o outro no Bitcoin, depois que você se acostuma, é muito difícil e doloroso você ter que voltar para o Legacy. É um exemplo, eu tenho uma manobra aqui que eu faço que costumou funcionar muito bem e sempre funcionou, que é quando eu morei na Europa, eu morei 5 anos na Europa, né? E aí eu tinha conta bancária lá no Revolut e a minha conta ficou aberta, conta em euro. E aí geralmente o que eu faço é, às vezes eu mando euros para lá, então eu mando Bitcoin para lá para vender e gastar no cartão lá e não pagar IOF. Não sei se isso é ilegal, se foi ilegal, já assumiu aqui algo para alguém me perseguir, mas acho que não é. Só tem um cartão estrangeiro, sou cidadão europeu, eu posso gastar sem IOF e é isso. Chupa quem quer cobrar IOF de mim. É. Mas então, num desses dias depositei Bitcoin lá, e aí, porque tava na Lightning e eles só aceitam on-chain na Revolut. Então eu mandei pela Boltz, eu fiz um swap de Lightning para on-chain. E quando passou pela Boltz, eles rejeitaram o depósito. Então eles pegaram meu Bitcoin e ficaram 5 dias sentados em cima, analisando esse depósito e depois rejeitaram, eu tive que devolvê-lo. Simplesmente por causa de compliance de instituições de legacy, e o Revolut está dentro desse balaio aí. É muito chato isso. Quando você está no Bitcoin, você sabe que não tem ninguém censura seus pagamentos, você manda dinheiro para quem quiser, para o Vladimir Putin, para o Hamas, para Israel, para quem você bem entender e ninguém vai te impedir. Cara, um dos melhores caras que eu sigo, que para mim me inspirou nas ideias que eu tenho hoje, muito, que eu vejo falar muito bem disso, é um cara chamado, um bitcoinheiro chamado Bruce Fenton. Ele é OG, ele é old gangster, Bruce Fenton. E ele fala assim, cara, ele é extremamente crítico de QIC e toda a parte documentária que a gente tem, porque não resolve problema, não resolve o problema que se diz resolver, porque continua tendo terrorismo, continua tendo lavagem de dinheiro, continua tendo tudo que eles dizem que vão resolver, e na prática o dano é muito maior, porque o dano é sempre com quem? Com os mais pobres. Cara, o melhor exemplo que tem disso é El Salvador. El Salvador, o Bitcoin acabou sendo uma solução bem interessante para muitas pessoas também, não só que El Zonte foi o que provocou originalmente virar, né, o Bukele virar a lei Bitcoin e tudo mais. Mas o que fez El Zonte fazer isso é porque na hora que o pessoal lá foi começar a implementar, cara, para um salvadorenho conseguir abrir conta bancária, o que o IC de um americano para um salvadorenho é impossível, cara, o cara é muito dinheiro para eles. Aí o que acontece? O cara foi e iam para a Western Union. A Western Union, meu amigo, mete a faca nos caras. A faca. Né? Aí o que acontece? Uma das soluções que o Bitcoin desde o início é killer. Cara, transferência internacional. Acabou. Aí o que acontece? O cara começou. A galera começou a receber via Bitcoin. O próprio Mollers Isso, escreveu lá em 2021 na Bitcoin Miami a experiência, né? O cara, imagina que você é filho de alguém que foi tentar a sorte nos Estados Unidos e construiu alguma coisa e tem uma qualidade de vida muito maior que a sua e pode te mandar dinheiro para te sustentar em El Salvador. Você mora numa comunidade rural, você tem que ficar 2 horas entre ir ao ponto de ônibus, pegar a condução e ir até a cidade mais próxima para a unidade da Western Union local para receber, vai tomar 25, 30% de taxa na cabeça, pegar o dinheiro do seu filho, que ele trabalhou muito para conquistar, seja limpando piscina, jardinando ou fazendo qualquer outra coisa nos Estados Unidos, e aí ter que andar no país mais criminoso do mundo na época, e com dólares ou com dólares na sua carteira, na sua bolsa e ser vítima de qualquer tipo de bandido parasita a qualquer momento. É muito óbvio que o El Salvador foi feito para o Bitcoin. O caso de uso estava mais do que comprovado e floresceu nesse sentido. Outro fato foi que o fato do Bukele adotar é porque eles também não têm impressora de dinheiro próprio, né? O país ser dolarizado é muito bom porque não tem barreira, ele está sujeito à política monetária do Federal Reserve, ele não pode inflacionar a base monetária e chupinhar poder de compra da própria população. Se um político tem esse poder, ele não vai querer abdicar desse poder, isso é óbvio. Total, total, total.
É aquilo, né? Toda moeda legacy vai quebrar, vai quebrar. O cara não é que vai ser abdicado, ele não vai abdicar do poder, ele vai morrer atirando, né? A galera não vai querer, por a questão de soberania nacional e toda essa palhaçada. Pois bem, aí em 2018 eu estava na Glean, aí em 2021 eu dei exit da Glean, né? Eu dei saída da Glean, os meus sócios lá continuam sócios lá, mas é porque a gente teve uma mudança de visão, teve uma discussão interna entre nós sócios, e basicamente teve uma visão de ir mais para facilitação de pagamento usando o Swift tradicional. Realmente, eu aprendi muito a parte cambial na época da Glean, toda a parte Swift, mas eu disse, cara, o meu negócio é trabalhar com Bitcoin, né? Não quero trabalhar com Swift, então eu acho que eu não estou agregando valor. Aí eu saí, e na época fiquei um mês procurando ver o que estava acontecendo no mercado de cripto, aí recebi uma ligação, fui convocado para conversar com o Rodrigo Batista de novo, que era do mercado de Bitcoin lá atrás. Ele tinha saído já, e ele estava montando um projeto chamado Digistra.com, que está rodando. Ele me chamou para ser CFO na exchange dele, e fiquei lá por um tempinho na exchange. Foi muito bom, assim, teve outros aprendizados, mas a gente também quando entrei na exchange, uma das missões também era fazer um fund, né? A gente foi atrás de fund, eu como CFO, porque eu foquei muito ali no início. E a gente teve um sucesso muito bom na época do bull market, pegamos uma boa grana, mas aí veio o bear market de novo, foi o segundo bear market. Cara, sempre acho que minha vida muda nos bear market. Cara, em 22 já, né? Em 22 já. Veio o bear market, cara, aí a gente começou o bear market começou, né? E em 23, ano passado, a gente disse, cara, vai ter que fazer um downsizing pesado, inclusive de mim, né? Eu, como CFO, tive que falar, deu minha opinião técnica, cara, não tem dinheiro nem para pagar a mim, que nesse momento o negócio precisa se reestruturar e ter um time bem enxuto, e um CFO não é uma pessoa para ter nesse time, nesse tamanho, nesse momento. E aí eu, basicamente, tive que fazer isso, e reiterando, né, quando eu passei por esse bear market na Foxbit, quando a gente passou por aquele, uma das piores sensações que eu percebo que as exchanges, e normalmente os players desse mercado, eles contratam muito na época do bull market, e no bear market tem que demitir uma galera. Cara, a pior sensação é essa, é você ter que sair demitindo 50% da sua equipe, uma galera. Aí a gente teve que fazer de novo isso na dia. Eu disse, cara, essa lição que eu quero ter, cara. Para mim, o melhor exemplo, eu sempre olhava, do ponto de vista de governança, né, de negócio, a Tether. Porque, cara, a Tether tem um headcount baixíssimo, a Tether tem poucas pessoas, até assim, e ela mantém a mesma quantidade na época ruim e na época boa. Uhum. E de cara, é sábio assim, você conseguir criar um modelo de negócio que você tenha um sistema que seja tão automatizado, tão eficiente, tão, que você consiga ter poucas pessoas no business e o business funcionar no tempo de vacas magras ou vacas ruins. Então, isso me inspirou muito a criar como tentar moldar a Ellen, né, que é a empresa mãe aqui que eu criei, que é a empresa que criou o DePix, o token DePix. E pois bem, aí eu saí da Distra.com no ano passado e fui no mercado, vi algumas coisas no mercado e disse, cara, quer saber, como eu já estou mais sênior, as colocações ficam até mais difíceis, uma pessoa mais cara, né? Ainda mais no momento de bear market. Eu disse, cara, quer saber, eu vou tirar do papel que eu estou planejando, mesmo estando no momento difícil de captação, vou falar com anjos, com pessoas que eu conheço e vou colocar esse negócio para rodar. Porque eu acredito que isso aqui é uma coisa que eu já vinha tendo ideia há muito tempo, que desde basicamente da Foxbit, no final ali, quando eu comecei a discutir a instrução normativa, começou a ficar, eu fiquei pensando, cara, a gente não está ajudando, eu estou pensando do lado da exchange, eu vou lá na exchange, cara, eu estou entregando todo mundo o tempo inteiro, e eu não é que assim eu estou entregando para a Receita, porque para mim não era nem esse o problema é que eu não confio na Receita nos dados. E assim, Receita Federal, desculpa se alguém da Receita estiver escutando, mas a verdade é essa, a Receita não tem competência para cuidar de dados no Brasil. Uhum. E eu pergunto se alguém tem, porque a NSC foi hackeada já. Então, a melhor forma de proteger dados é não tê-los. Né? Essa é a melhor forma de proteger dados. Porque quanto mais dados você pegar, mais você vira um honeypot, né? um ponto de ataque. E, cara, é a coisa mais comum, assim, a gente entrou na era digital, também entrando na era digital, isso é uma coisa mais comum. Então,
A Receita Federal não pensa nas consequências, porque o burocrata vai, não, eu quero pegar essa informação porque eu quero pegar um cara ali, outro cara ali. Mas aí o que acontece? Você expôs todo mundo do jeito que está desenhada a instrução normativa. E aí, isso eu ficava pensando, cara, como é que eu consigo fazer soluções técnicas legais que façam algum tipo de obfuscação barra workaround legalizado para proteger. Deu uma travada aí. Foi tentar construir nesse sentido. Aí a gente pode entrar a fundo se Deu quiser. uma travada, vamos voltar, depois eu edito. Você falou como é que eu crio algum workaround para proteger. Como é que eu crio algum Calma workaround? aí, que eu acho que o problema é na minha internet. Deixa eu dar um segundo. Sem problema. Deixa eu fechar. Opa. Continuando. Então, fiquei pensando em alguma solução tecnológica que pudesse proteger o usuário. Uhum. Então, sempre criado pela missão, né, de atender indivíduos soberanos. Eu li aquele livro Individual Sovereignty, né? Eu acho muito bom aquele livro. Eu sempre me experiência, cara, como é Eu que eu entendo sempre indivíduo falo soberano? desse livro. Esse livro mudou minha vida completamente. O Sovereign Individual. Sovereign Individual. Ele é cara, aquele livro de, cara, eu quero atender o Sovereign Individual. Eu fico pensando assim, como é que eu atendo esse cara? Né? Porque eu acho que se eu atender esse cara, se empreender para atender esse cara, eu entendo que eu vou ter um negócio de longo prazo. Então foi isso que eu pensei. E para atender o Sovereign Individual, a primeira coisa que eu quero fazer é ajudar ele a proteger, a sair do legacy e ir para o Bitcoin da forma mais segura possível, né? Dentro da legalidade, porque aí a gente pode entrar em vários aspectos disso, Bernardo, mas eu sempre pensei assim, cara, para eu conseguir fazer um negócio que eu possa captar, que eu possa ter funding, que eu possa crescer, eu não tenho opção de não fazer dentro da legalidade. Entendeu? Então, Sim. sempre pensei esse detalhe, né? Porque eu vejo algumas pessoas, cara, faz desse jeito, cara, eu sei, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou mostrando minha cara, eu tenho filhos, e assim, quando você lida com máfias, você sabe que a máfia vai destruir sua família, entendeu? É assim, os caras agem dessa forma. Então, eu sempre. Você tá comprando uma treta aí que ou você tá escondido, mas se você não estiver escondido, você vira presa fácil. Então não tem a menor condição. Você tem que fazer tudo by the book, seguir as regras, ser Isso. criativo nas formas de dar uma empurrada para as regras trazerem um pouco menos de opressão e correção, digamos assim, achar formas criativas de expandir um pouquinho a liberdade das pessoas, sem quebrar nenhuma regra. Mas se você falar só, vou peitar o sistema, inevitavelmente você vai ser perseguido, preso. Não. E você percebe que muitas vezes isso é a forma da narrativa, né? Porque assim, eu não posso chegar lá no Twitter e ficar peitando, vai para PQP, não sei quem. Não posso fazer isso, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo assim prático, né? Se você comparar o que a Binance fez do ponto de vista legal e o que a Samurai Wallet fez, o que a Binance fez foi percentualmente, assim, cara, assim, em ordens de grandeza maior, assim, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares que passou por dentro da Binance, tudo que é tipo de coisa. E Para novamente, quem não está familiar com o que a Binance fez, você diz a o Binance não, CZ foi principal, condenado por lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa? isso, lavagem de dinheiro, e novamente, eu como libertário, evidentemente, não considero isso, nada disso crime, tá? Não tem vítima, nenhum desses tem vítima, mas para o sistema isso é crime, da mesma forma que, então, mas só que como o CZ sempre ficou by the book, ou pelo menos fala que está by the book, ele conseguiu fazer uma negociação, que é uma puta negociação, pega alguns aninhos aí, cara, fica em prisão domiciliar, né, e sai fora, bilionário. Agora os caras vão para a Samurai Wallet, que os caras não tocam, os caras fizeram só um software, mas porque o cara era muito vocal, eu acho que os caras vão fazer esse cara de exemplo. Aí, puf, cara, os caras estão dando décadas pros caras ali. Então, assim, o sistema, bicho, é exatamente igual à máfia. Os caras são, cara, se você enfrentar abertamente, se você for pra porrada de frente, os caras vão lhe fazer de exemplo. Né? Então, eu tenho que saber jogar esse jogo, não adianta. Eu queria um mundo totalmente livre.
Eu queria um mundo que a gente pudesse falar o que a gente quisesse com liberdade de expressão absoluta. Mas eu sei que eu não estou nesse mundo, né? A gente talvez chegue lá um dia. Eu tenho o mesmo problema, que toda vez que eu quero criar conteúdo, eu fico pensando mais engajamento, quanto mais engajamento, quanto mais alcance teria se eu começasse a citar nomes e falar que um é vagabundo, que outro é filho da puta, que outro é bandido, mas não adianta, porque a hora que viralizar, 2, 3 vídeos viralizam, bate alguém na sua porta. E se você Isso, é não isso tá aí. pronto, que nem o Daniel Fraga, fica difícil. Então, Exatamente, né? se você tem vetores de ataque, e eu agora vou virar pai, também legado da alta preferência temporal do mundo Fiat. Passei muito tempo não assim, me sentindo preparado para ter filhos por causa de finanças, depois por causa da pessoa com quem eu estava, mas aí tudo foi se resolvendo ao longo do tempo. Hoje em dia estou muito bem casado, feliz, e minha mulher está grávida. Daí essa começa a mudar a sua cabeça também, né? Você fala, porra, antes eu ia peitar o Estado e foda-se. Se tiver que fugir com a mala e cuia e ir morar em outro lugar, eu vou. Mas aí quando você tem um bebê para sair a qualquer momento, uma esposa para cuidar, começa a ficar, porra, talvez não seja tão bom assim, é só sair xingando todo mundo. Vamos tomar um pouco de cuidado. Exatamente, cara. E parabéns aí, cara, Obrigado, obrigado. pela nova vida que tá vindo, que já está lá, seu filho. E aí, pois bem, então essa foi a minha história, Bernardo. Basicamente foi isso, né? Eu saí do Legacy, né? Com uma coisa bem tradicional, bem corporativa, que foi a Ernst Young. Entrei na Foxbit e estou no mercado. Para esse mercado, eu sou chamado um dos hoje, eu não me considero, mas porque estou desde 2016 profissionalmente nesse mercado. Então, sou Bitcoin da turma em 2015, estou profissionalmente desde 2016. Já vivi 2 bear market pesado e tenho certeza que eu vou viver outros, porque não é culpa do Bitcoin o bear market, é culpa Da impressora de da dinheiro. impressão, exatamente, da impressora, sabe? Funciona assim. Por um lado, preparado. eu acho que talvez a gente não viva mais nenhum bear market que nem os últimos 2, porque o dólar e as outras fiat estão morrendo, né? Eu acho que a bolha de tudo lá, everything bubble que eles falam, tá dando sinais que deve estourar. Eles estão carregando e respirando por aparelhos com o sistema para passar a eleição americana. Ninguém vai deixar colapsar o mercado antes da eleição, porque motivos óbvios. Eles não querem que Trump se eleja, eles querem eleger o puppet local dos donos do sistema, seja a Kamala ou quem quer que seja. Se colapsa tudo antes, fica muito mais difícil. Eu não acho que a gente tem mais um ano pela frente sem estouro de uma bolha, um crash de proporções épicas maior do que 2008. Eu não acho que seja possível, mas eles são muito criativos em achar formas para continuar carregando essa porra, esse sistema moribundo. Mas quando isso acontecer, vai ter um choque deflacionário, uma depressão econômica, e aí ou o sistema vai resetar e fudeu tudo, e vai virar uma depressão econômica absurda, ou eles vão fazer o que eles sempre fazem, e dessa vez a níveis exponencialmente maiores, que é meter a impressora no modo turbo ao quadrado, jogar dinheiro de helicóptero, e aí eu acho que, cara, liquidez vai ser infinita, e nada absorve liquidez melhor do que o Bitcoin. Então eu acho que provavelmente, assim, sempre vai ter um novo bear market, mas eu não acho que eu acho que a gente vai estar tão distante que é questão de sair de, sei lá, $1 milhão e voltar para 600 mil dólares. Que Pode é ser que naquela época seja um queda. bear market, seja doloroso para a gente, exatamente. Bom, Assim, legal essa história. A gente tem uma história muito Bitcoin. parecida, porque eu também. E aí eu queria perguntar para você, ao longo dessa jornada no Bitcoin, dado que você entrou em 2000, tem 10 anos aí de Bitcoin, quase, 9 anos. Quais foram as cagadas que você cometeu no nível pessoal que te custaram bitcoins? Porque eu sempre falo disso, eu dou uma ênfase muito grande no curso, no Bitcoin 360, em todo o meu conteúdo, falando, cara, eu já fui um degenerado, já fiz todo tipo de besteira, já falamos da Atlas Quantum, que ser um caçador de yield, ficar querendo que seu Bitcoin renda e, portanto, abdicar da autocustódia é um pecado capital. Shitcoins, outro pecado capital. Trading com alavancagem, pior ainda. Bônus points para quem usa alavancagem no trading. E por último, a má gestão de risco, que foi quando eu fui empreender. Eu também tive um timing aí não muito feliz. Eu fui empreender no final de 2021, lá no auge do
bull market, a impressora parou e aí ficou cada vez mais difícil de captar. Ao mesmo tempo tive problemas societários, se não vem ao caso aqui, mas demorou muito mais para a solução sair do papel. Inclusive, estava no roadmap uma ideia semelhante ao que eu sempre pensei, porra, a gente quer trazer algo para atender o indivíduo soberano, quer trazer algo com privacidade, então por que não criar um token na Liquid para o cara fazer uma ponte e poder se preservar em termos de IN 1888? Então, quando eu fiquei sabendo do DPix, eu falei, pô, esse viado roubou a minha ideia, mas eu fico feliz. Importante que a ideia saia do papel. Não existe propriedade de ideia, né? Exatamente. Quais foram os erros aí que você cometeu ao longo do caminho? Você cometeu algum desses 4 pecados capitais ou você foi um bitcoinheiro disciplinado? Cara, eu cometi quase todos aí que você falou, cara. Assim, o meu problema foi que eu entrei na Toca em 2015 ali, eu disse, cara, Bitcoin. Só que na época, aí eu entrei depois na Fox Digital e comecei a ver a primeira coisa. Eu sempre fui mais bitcoinheiro, mas eu disse, cara, eu entrei na arrogância de achar que eu era muito inteligente. Começa aí, o primeiro problema. Você tem que ter o primeiro erro, assim, você tem que ter humildade. A virtude de humildade é importante. Sim. Porque se você não tiver ela, você pode cometer deslizes terríveis. O primeiro deslize que eu tive foi, cara, em 2017 eu disse, cara, eu vou tentar pegar o próximo, porque eu vi o Ethereum crescendo, eu vou pegar o próximo que vai crescer para cá. Cara, eu tive mais de 1000 shitcoins no meu portfólio, né? Portfólio de merda, né? Cara, tudo virou pó, não serviu para nada. Cara, se eu tivesse ficado ali, eu tô falando assim de muita quantidade boa de bitcoins que eu ainda teria guardado se eu não tivesse me aventurado. Mas o que eu mais me ferrei foi no pecado capital que você falou aí de alavancagem. Cara, alavancagem, porque assim, isso é que nem cassino. Você começa a ganhar, e você diz, caramba, vou fazer, eu me lembro de, cara, esse aí, eu não gosto nem de falar, porque é uma coisa que eu tenho um trauma pessoal tão grande, que eu me lembro de um dia eu vi na minha frente um trade, que eu disse, cara, se eu fechar a posição agora, eu nunca mais vou ter que trabalhar na minha vida. Eu vi um número passar na minha frente, que eu disse, cara, isso aqui é para ir morar em Bahamas e acabou, e não sei o quê. Aí eu tava olhando aquele número na minha frente, isso foi na época do fork, tá? Do Bitcoin com BTCH. E eu operava BitMEX. Cara, o negócio virou de tal. Eu disse, vou deixar só um pouquinho que vai valorizar mais um pouco. Cara, meio uma cabeça. Mas eu perdi assim uma grana. A grana a sensação, cara, eu passei assim uma semana depressivo, pensando, cara, como é que eu fiz isso, bicho? Não acredito que eu fiz, sabe? A sensação do dinheiro que você nunca teve, né? Sim. Aí eu fiquei, cara, meu Deus, cara, como é que eu... E aí eu disse assim, nesse dia eu disse, foi nesse dia, né? Pouco depois do fork eu disse, eu nunca mais faço trade. Eu não faço mais trade. Não me importa, assim, respeito quem faz e a galera que faz a estratégia, mas, cara, eu não faço. Eu não tenho mais coragem de fazer trade. Eu simplesmente digo, cara, vou ter a minha humildade de tentar ganhar mais do que eu gasto e o que sobrar vai para minha custódia de Bitcoin. Sim, ponto. Regra de bolsa que funciona para 100% das pessoas. Existe forma de ganhar dinheiro fazendo trading? Eu sempre falo isso também. Sim, existe. Não é que ganhar dinheiro com trading é impossível. Mas 99,999% das pessoas que ouvem esse meu conselho não são capazes de ganhar dinheiro com trading, assim como eu, Bernardo, não sou, e o Eduardo Jataí também não é. Por quê? Porque é uma outra área de conhecimento que requer você ter disciplina emocional, controle, estratégia, seguir isso como um robô. Eu fiz uma live com o Alan Reicher aqui recentemente. Ele entrou lá no comecinho, ele enriqueceu muito por conta de segurar Bitcoin, entendeu lá no começo e acumulou bastante, mas ele sempre foi trader, ele continua tradando até hoje, ele posta gráficos o tempo inteiro porque é o hobby dele. Ele ganha dinheiro com trading, mesmo sem precisar, ele faz por paixão e ele ganha dinheiro, só que ele tem um sistema, ele não sai desse sistema de forma alguma, e o que acontece, aconteceu comigo, aconteceu com você, dá uma sorte lá de iniciante, aí você vê, o negócio tá subindo, tá indo na sua direção, você vê que você ganhou em um dia que você teria que trabalhar 2, 3 anos para ganhar, e você fala, porra, eu pareço ser um iluminado como trader. Então, aí você começa, o demônio na sua cabeça já começa a fazer contas de anualizar aqueles resultados e fala assim,
pode ser que eu me aposente depois de amanhã, se eu continuar assim. E aí você vai tomando mais risco, aumentando a É, exposição, e aí vem o rolo compressor. E acontece. Eu já perdi a conta de quantos bitcoinheiros que têm anos e anos e ciclos nas costas já tiveram eventos que nem o seu, talvez não esse de esse número na tela eu me aposento pro resto da vida, mas algo próximo disso. E não existe sensação pior do que você ver isso passando e indo embora. Muita gente pensa em suicídio. Eu já ouvi total. história de gente que lá no crash do Covid, o cara quebrou, literalmente. Tava multimilionário e ele quebrou, porque ele tava alavancado. E ele É, pensou seriamente, cara, com filhos, pensou seriamente em pegar a arma e dar um tiro na cabeça. Não é algo para se brincar. Você mexe com a sua cabeça, faz o emocional tomar conta, você fica ganancioso e você faz cagada e vira um cassino e não exatamente. é recomendável para quase ninguém que está ouvindo aqui. É a hora que a ambição vira ganância, né, cara? Aí você, eu acho assim, todos nós temos que ter ambição, né, de construir coisas, de ter vida melhor, isso faz parte. Agora, isso não pode virar ganância, porque quando vira ganância, que assim, verdade seja dita, né, você tem um ganho desse sem trabalho, sem proof of work, né, sem você ter merecido, Uhum. é a ilusão do negócio, né? Cara, a verdade é que para você ter uma boa vida, ficar rico, claro, existem fatores sorte na vida, não dá para negar. Mas assim, o normal é proof of work, cara, você agregou valor para a vida de muitas pessoas, para elas lhe pagarem esse valor de volta. Assim, né? Sim. Então o Swan, Bitcoin lá A sorte tem participação grande nisso, mas quanto mais trabalho, mais sorte você tem, né? Mais a isso, probabilidade de você ter essa sorte. Então, é, ninguém. aumenta, Você está aumenta a falando do Corey superfície de Klipping? ser. Ele mesmo, ele fala assim, que é aquela questão que você começa a estudar mais moeda, né? Quando você começa. E que moeda é isso, cara? No final, ela é uma questão de uma pessoa que fez favor a outra. Ela uma troca de favores, né? Você devolve uma moeda para uma pessoa em troca de um favor, né? Um serviço, um bem que ela lhe deu. Uhum. Então, na hora que a moeda estiver correta, isso naturalmente volta. Eu falo assim, a gente vai ter os grandes dinastias bitcoinheiras nesse próximo século, esse século e no próximo, mas a tendência é que com o tempo você não tenha você realmente tenha as pessoas tendo vamos assim, um enriquecimento através do work, né, através do valor que elas geram para próximo, de fato, e não de forma cantilionária, né, quem é que está próximo da impressora, como é hoje, né, que é o cara Acho que que está eu não próximo. sei quem que eu ouvi falando isso esses dias, talvez tenha sido o próprio Jack Mallers, mas ele fala que cada minuto em que você não, digamos que você é um parasita, seja no estado, seja um bandidinho que rouba celular, se as pessoas estão protegendo seu patrimônio com um direito de propriedade absoluto através do melhor dinheiro que já existiu, que é o Bitcoin, e fica mais difícil roubar, cada minuto que você não está roubando, você tem que trabalhar para se sustentar, porque você também tem custos de vida. Então, ou você rouba ou você trabalha. E se ficar difícil roubar, mais gente vai trabalhar até que eventualmente roubar não gera frutos quase nenhum. E aí imagina o ganho de produtividade e melhora de toda a população global se todo mundo parar de dedicar energia e tempo a tentar roubar os outros, extrair dos outros através do uso da Sim. violência e da coerção. É um futuro que não dá nem para imaginar o quanto será mais próspero. Exatamente, exatamente, porque você estimula os criadores de riqueza a criar mais riqueza, né? Hoje o estímulo é os criadores de riqueza criarem menos riqueza, porque eles são punidos, né? Esse é o Sim. modelo do Estado, do bem-estar social, né? É punir quem cria riqueza. Isso volta para aquele livro lá da Ayn Rand, né? O Revolta de Atlas, né? Aquilo ali é uma alusão muito interessante, que você percebe ele como toda ficção, ela representa a realidade, né? Ela traz elementos da realidade de forma numa ficção. E aí ela traz um elemento forte. Você percebe no Brasil hoje, cara, a fuga de cérebros que o Brasil sofre. Né? Que é isso, o Uhum. estímulo aqui é ferrar quem empreende, ferrar quem. E o Bitcoin, eu acho que você tira esse poder, na realidade, você tira esse poder de atuar dessa forma em cima das pessoas. Ou encarece, como você falou, encarece exponencialmente. Sim, fica muito mais difícil.
que, assim, qualquer outra coisa que não é o Bitcoin é muito fácil para quem é detentor do monopólio da violência, como diz lá o indivíduo soberano, arrancar de você se o cara quiser. Sim, tem que ter uma normalidade, tem que ter lei e ordem, tem que seguir regras, senão vira tudo colapso e caos societal. De forma geral, sim, mas a gente está cada dia mais próximo do caos. As regras estão sendo burladas todos os dias, principalmente aqui nessa favela que a gente chama de Brasil. Mas qualquer outra coisa que não seja Bitcoin, se alguém quiser arrancar de você, alguém mais forte, ele vai conseguir. E pode ser imóvel, pode ser terra, pode ser ouro, pode ser dólares, pode ser qualquer coisa. Então, Isso. o Bitcoin é literalmente a única coisa que você pode levar para o seu caixão. Mesmo que você esteja sendo perseguido, você pode ir para outra jurisdição, você pode morrer e ninguém vai arrancar de você. Isso. Se todo mundo extrapolar isso, todo mundo entender isso e começar a adotar, o mundo muda completamente. Como diz lá o indivíduo soberano, o retorno sobre a violência cai, e aí o Estado encolhe e o mundo prospera. Isso. E o Estado vai ter que tratar as pessoas como clientes em vez de vassalos, né? Exatamente. Servos, ou escravos, né? Na verdade, escravos, né? Parar de ser aquela criança mimada que faz o que quer e vai ter que se comportar para ganhar o seu sustento, para merecer alguma coisa, exato. Mas vamos falar então da Eulen e da ThePix? Vamos. Que é o que todo mundo que está assistindo aqui deve estar esperando. Vamos lá. Então, a Eulen, vamos lá, a Eulen a ideia nasceu alguns anos atrás, quando eu trouxe a proposição do problema, né, que era como resolver a questão de que, do jeito que está desenhado hoje, com a instituição normativa e a forma que são feitos os QICs em todas as estruturas no Legacy, como é que a gente pode desenhar algo que faça uma obfuscação e que faça com que o cara entre no mundo cripto de forma obfuscada. E foi daí que eu comecei a desenhar, essa foi a inspiração do projeto. Né? Uhum. E aí o que virou o Token ThePix como produto. E aí, quando eu fui evoluindo isso, eu já tinha muito contato, por ser mais Bitcoin, já tinha virado maximalista há alguns anos. Eu disse, cara, eu quero construir coisas relacionadas ao mundo do Bitcoin. E aí eu comecei a Liquid, já faz alguns anos que eu acompanho o trabalho da Liquid. Disse, cara, Confidential Transactions. Aí comecei a conectar, cara, fazer Confidential Transactions, como você disse, a sua ideia lá, Confidential Transactions, 1 a 1 com saldo em reais, de forma a proteger de ganho de capital, e o cara poder transacionar sem que eu tenha qualquer poder de fazer freeze de assets, fazer tracking de assets ou qualquer coisa assim, né? Tem vários riscos nisso, não só envolvido, tem mais riscos relacionados à parte da custódia de reais em si, né, que aí eu também a gente pode entrar no aspecto como é que eu acho que isso pode evoluir, mas o ponto foi isso, essa era a ideia principal. E aí quando eu saí da Digital.com, eu disse, cara, vou tirar essa ideia do papel e vou começar a construir. Aí eu fiz, cara, qual vai ser o nome da empresa, né? Aí foi aí que veio o nome da Eulen, que significa corujas, em plural, inclusive, em alemão. Eu não sabia disso, eu simplesmente queria algum animal que tivesse elementos de camuflagem. Aí eu disse, cara, coruja é um animal que tem elementos de camuflagem, também tem a questão de sabedoria, legal, então eu vou pegar esse animal. Aí foi daí que eu vi que, várias versões do nome de coruja no mundo. Aí eu vi lá em inglês, português, esse nome aqui em alemão tá legal, então eu vou pegar esse nome aqui que tá bom, esse nome é fácil, eu vi que tinha, e a processo de decisão minha, Bernardo, é sempre assim, eu sempre olho se tem um domínio livre na internet. Claro. O Eulen.app estava livre, tá, então beleza, agora eu posso tomar uma decisão de pegar esse nome, porque sem domínio não tem um nome. Uhum. E inclusive é uma discussão que não só do Bitcoin, mas eu digo que você mostra que existe sim propriedade virtual. Os domínios na internet também são uma mostra prática de que você tem propriedade e escassez no mundo virtual, né? Pois bem, e aí quanto é que vale um domínio Amazon.com, né, se você for considerar isso. Mas aí eu comecei a desenhar o projeto, e aí no desenho do projeto, quando comecei a criar qual a hipótese, eu olhei, poxa, qual é o público que mais está precisando disso hoje? E eu comecei a estudar o mercado e vi, cara, já tinha conhecimento, eu já sabia que existia, né, como é que funcionava o mercado, toda a experiência que eu tenho da Exchange, e disse, cara, os P2Ps, com tudo que está acontecendo, são os que estão mais vulneráveis,
vulneráveis à regulação, vulneráveis a aumento de rigidez bancária. E, cara, tem P2P que me agradece dizer, cara, eu não tinha como operar, cara, mas eu estava desistindo de ser P2P, porque ele não conseguia mais operar no Brasil. E o que eu queria foi isso, cara, a solução vai ser, o P2P tem alguns problemas. Quais são os problemas, né? Olhando do ponto de vista startup, quais são os problemas que eu queria atacar? É o problema bancário, o problema de QIC compliance, de acordo com o que o Estado manda, né? Ficar completamente compliant, e o problema da regulação. Cara, então eu vou criar uma estrutura que basicamente é o back-office, né? Que é tudo que eu fiz nas exchanges, vou produtizar isso, e vamos atender esse problema. Então, a gente vai ser uma estrutura bancária, a gente vai fazer a questão de que vai ser sempre tentando fazer o mínimo necessário, né? E com isso, o que é que eu vou ter? Na hora que eu receber dinheiro do cliente do P2P, eu vou gerar um título, um token, uma obrigação minha, dizendo, ó, recebi essa grana. E esse token, se chama DPIX, que é o Decentralized PIX. Eu recebo o PIX de um cliente e eu emito um token chamado DPIX. E eu mando esse token. Na prática, o P2P é o seu cliente direto e o cliente dele, que é o usuário no fim da linha, é atendido por você. Então, é como se fosse um B2B2C, vai? Você atende o P2P que atende o usuário. E aí o fluxo funciona o seguinte, eu tô só falando em voz alta aqui para recapitular, para ver se entendi, provavelmente o povo também vai se beneficiar disso. Então, o cara entra em contato com o P2P e fala, quero comprar 10 mil reais em Bitcoin agora. O P2P já tem um cadastro aberto com você, com algum nível de KYC, onde ele passou lá o CNPJ, o CPF dele, e essas informações estão com a Eulen. E aí, ele não vai receber os reais do cliente, né? Quem vai receber os reais é a Eulen e vai trocar por um token DPIX 1 para 1 na Liquid e enviar para o P2P ou é para quem? Enviar para o P2P, vai para o endereço da wallet do P2P. É como se fosse uma e-wallet dele. Então, o cliente, na prática, ele está fazendo uma ordem de pagamento, por assim dizer. Tá. E aí você manda DPIX para o P2P e o P2P envia Bitcoin, descontando a taxa dele, que é o lucro, para o usuário. E o P2P só pega essas duas coisas, DPIX e Bitcoin. E troca um com o outro e ganha uma taxa em cima. E você retém reais custodiados no lugar e DPIX emitidos para essa quantidade. Para ficar sendo. Isso, a quantidade taxa do P2P também. É isso? Eu cobro uma taxa no depósito, né? Cobro uma taxa no depósito. E o que acontece? O token, quando eu criei o DPIX, realmente foi um mecanismo de gateway. Eu penso nele como se fosse um gateway de pagamentos. A minha ideia é uma hora virar um gateway de pagamentos, né? Tipo um PayPal da vida. Porque não é ilegal você comprar uma criptomoeda e usar ela como pagamento. Né? Então, isso eu vejo o potencial de atender também outros tipos de personas. Ou seja, qualquer pessoa que tem um site na internet vai poder receber Pix do brasileiro. Então, e os P2Ps, eu faço algum tipo de QIC, principalmente porque eu me preocupo muito com piramideiro e golpista. Né? Eu sou muito frágil nesse tamanho, nós estamos ainda em beta, tá, Bernardo? Nós estamos ainda pequenos, um time enxuto, pequeno, com pouco funding até agora, né, do ponto de vista do funding necessário para esse mercado, que a gente está se virando, mas se chegar um piramideiro aqui e dar um golpe gigante na galera, a galera vai pedir médio lá no Banco Central e eu vou aparecer no Jornal Nacional, quebrou o meu negócio. Né? Tá, mas então, não tem risco contraparte, né? Se tipo, o piramideiro quebrar os clientes dele, teoricamente você não será diretamente afetado, só indiretamente via regulamentação estatal. Exatamente, porque o que acontece no você sistema está totalmente lastreado, todos os seus DPIX lançados, impressos, digamos assim, tem R$1 guardado em algum cofre. Isso. O problema de um cara como esse é muito mais um ataque reputacional para o negócio, né? E a gente porque esse negócio quebra com o ataque, porque assim, no final das contas, o negócio depende de reputação. Entendeu? Ainda mais nesse tamanho no começo. Então, eu faço uma curadoria muito forte
dos P2Ps que entram. Eu falo com cada um deles antes de entrar para ter certeza que eu não estou pondo um bandido para dentro de casa. E se eventualmente todo mundo do Brasil começa a querer comprar Bitcoin com P2P? E aí o volume aumenta 10, 100, 500 vezes atual. Você consegue atender? Ou tem um gargalo aí em termos de quanto liquidez o DPix pode atender? Então, a nossa liquidez, porque eu já conheço basicamente muita gente do mercado aqui fora, eu estou plugado, nós estamos plugados com vários market makers, inclusive OTCs internacionais, a da Kraken, com a galera de Taiwan, BTSE, todo mundo, a gente está plugado nos OTCs, Bitfinex. Então, se a gente, para liquidez não é o issue, liquidez do ponto de vista de cripto, por assim dizer, seja Tether ou Bitcoin. O issue é bancário no Brasil, né? É onde guarda os reais, né? Tem essa parte que eu acho que esse é um assunto, que é a questão da custódia, mas tem um assunto mais importante que é a quantidade transacionada na conta bancária mesmo. Que é isso que é um problema, porque você começa a ter que ficar cada vez com mais regulação. Você, por exemplo, se o negócio começa a rodar 1 bilhão de reais por dia, o nível de controle, de governança e regulação aumenta. E também o nível de risco, porque se uma entidade brasileira, no caso o nosso CNPJ do Brasil chama Plibank, só essa entidade é emissora de DPix no Brasil, evidentemente que ela se torna um puta ponto de falha, né? Que é só barrar essa empresa. E aí uma das coisas que a gente tem aqui no nosso projeto que é uma ideia que a gente está construindo, é de tentar descentralizar isso. A gente quer criar mais emissores de DPix, né? Mais bancos, não é nem emissores, processadores de pagamento de DPix. Então, porque a emissão é feita pela Eulen, que é incorporada fora, né? Por questão de proteção jurídica, porque a nossa ideia não é... Também a nossa ideia é, se essa tese der certo no Brasil, a gente quer fazer em outros países. Países que tem o mesmo tipo de problema, né? Controle de capitais, esse tipo de coisa. Então, a nossa ideia é fazer na Argentina, fazer no México, por exemplo. Então, então a gente já construiu a nossa tokenizadora, por assim dizer, no offshore. Mas voltando a esse caso específico do problema bancário, que eu acho que é um problema chave, a gente quer descentralizar isso ao longo do tempo. A gente quer aumentar a quantidade de, por assim dizer, CNPJs que processam pagamento de Pix. Você está clonando a sua empresa para não ter um ponto único de falha. E a gente já pensou isso, tanto que quando a gente constrói tudo que a gente faz de integração bancária, a gente faz open source. A nossa ideia é fazer um template para o mercado. Né? E a gente vai permitir que outras pessoas possam, aqui na empresa brasileira falando, possam usar. Com isso, a gente entende que você mitiga, você não elimina, né? Porque nós estamos no sistema legacy, não tem como fugir dessa realidade, mas você mitiga o risco, né? Você diminui a chance, porque é totalmente diferente parar uma empresa e parar 10, 15, 20, 100, né? Quanto mais crescer. Então, esse é o projeto mais desafiador que a gente está fazendo nesse momento. Eu estou muito envolvido nessa parte de fazer vamos dizer assim, o primeiro clone, né, por assim dizer. E seriam outros sócios, digamos assim, outras pessoas que vêm fazer o mesmo que vocês estão fazendo com outros CNPJs. Exatamente. Seria só o mesmo número de sócios abrir um outro CNPJ para operar em paralelo. Não pode, porque o cara vai por isso que tem que ter, por isso que a gente está fazendo uma separação da personalidade jurídica do processador de pagamento e da tokenizadora, deixar isso bem claro. Por isso que nasceu desse jeito, porque a minha ideia é o processador de pagamento ele realmente ter outro sócio, como você falou, ser outra entidade, pode ser entidades que já estão atuando no mercado, tipo exchanges, por exemplo, e que eu tenho acesso a algumas. Então, essas pessoas elas vão processar pagamentos e entregar DPix. E da mesma forma que a gente faz hoje com o P2P, a gente vai poder fazer, ele vai poder estar recebendo. Isso, do ponto de vista do cliente, do usuário final, é útil, porque aumenta o limite. Né? Hoje eu limito, por questão de compliance, eu limito nossa taxa nosso valor transacional a $1.000 por dia, aproximadamente $1.000 por dia, R$5.000 por dia por CPF. Mas se tiver mais desses caras, esses limites, cada empresa vai ter o seu limite, né? Algumas exchanges vão colocar mais. O que é esse limite de $1.000 por CPF?
Diário? Que é o diário, que eu aceito. Hoje nós temos um modelo que eu aceito vamos dizer, o QIC básico, chamo de low QIC, o que o cara processa é até R$ 5.000 diário com a gente. Por P2P ou por usuário do P2P? Por Para o cliente? usuário do P2P, Tá para o bom. cliente do P2P. E, Bernardo, isso é disparadamente a coisa que mais pedem para subir. Assim, a galera O sempre quer gargalo, né? processar mais. É o gargalo. Mas só que, ao mesmo tempo, eu digo, cara, mas se eu. Por que eu fiz isso? Porque isso é uma discussão que eu tive com advogados, com banco, porque como eu vendo um token com propriedade de confidencialidade, a pergunta que eu fiz para o mercado, para os advogados e para os bancos foi quais são as regras para quem vende Monero, por exemplo. Né? Então tem que seguir algo parecido com quem vende Monero. E a primeira coisa, cara, diminui o valor que você está fazendo, porque se um cara quiser lavar dinheiro usando sua estrutura, ele não vai conseguir fazer com R$ 5.000 por dia. Então ele vai ter que ter um caminhão de CPFs aí disponível para ele conseguir fazer um negócio desse, e é viável do ponto de vista logístico para ele. Então, os números de Brasília, por exemplo, são bem maiores que esse. Sim. Então foi uma forma da gente proteger, mas a minha ideia é realmente aumentar a quantidade de processadores. Isso é um projeto que eu quero fazer agora para até o final do ano, começar a rodar isso, e para eliminar esse problema. E o segundo problema é o lastro, né? Você tem um trade-off aí, né, que é para esse negócio dar dinheiro e ser sustentável por longo prazo, você precisa abrir essa torneira. Mas se você abre a torneira de uma vez só, basta uma canetada de que diz que está lavando dinheiro, que as contas bancárias se fecham e o negócio colapsa. Então tem uma linha tênue que tem que navegar para crescendo devagarzinho e capilarizando, que nem você está tentando fazer, para se impregnar no sistema de uma forma que fique mais difícil de uma canetada derrubar tudo. Exatamente. Realmente um dilema que não deve ser fácil de navegar, mas é mais arte do que ciência. E eu trabalho empreendedor. O empreendedorismo, no final, também é muito. A galera tem todos esses livros de empreendedorismo. Cara, eu acho que é muito mais feeling, muitas vezes é mais feeling do que matemática pura e simples, né? Matemática, você fazer finanças e tal, mas tem um feeling, assim, um time comercial que não tem para onde fugir da questão de empreendedor, né? Uhum. E o feeling, inclusive, também é regulatório, o feeling, tudo isso, cara. Se eu der esse passo aqui, eu acho que os caras podem. Aí é exagero. Não, isso aqui tá tranquilo. Isso aqui é exagero. Não sei o quê. Então o cara tem que ter esse feeling o tempo inteiro, né? Eu acho falando de ameaças de comunistas em geral, porque a gente já falou do Estado aí, da regulamentação, da IN, etc. Mas você tem a iniciativa privada que faz lobby para essa galera perseguir certas pessoas. Eu não vou dar nomes aqui, mas você vê isso como um vetor de ataque potencial? Se você começar a incomodar e facilitar muito a vida dos P2Ps, a mesma galera que proíbe e que persegue os P2Ps vai te perseguir? Você enxerga isso como um risco? Eu enxergo, por isso que a gente tem que estar protegido juridicamente, mas eu acho que no meu caso específico eu tenho, como eu conheço muitos, vamos dizer assim, muitos desse público da Faria Limer, vamos dizer assim, eu acho que eu consigo, vamos dizer, primeiro segurar por mais tempo, né? Não estou dizendo que não vai acontecer. Eu acho que, como qualquer outra associação como qualquer outro corporativismo, a função de muitas associações é fazer regulação para criar reserva de mercado. E assim, tem player aí, principalmente a exchange brasileira aqui. A gente sabe, é claro que o movimento é esse, né? Em vez de reconhecer que o produto muitas vezes é ruim, prefere atacar o compliance do outro, né? E assim, sempre vai ser. E, cara, isso é desculpa de quem não faz bom produto, sempre vai ser essa. Tem que fazer a compliance. Cara, primeira coisa que não deveria nem existir compliance para começar a conversa. Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas o ponto isso vai acontecer, acho que isso é inevitável, mas também estamos aqui para isso, né? Também nessa hora eu espero já ter mais funding, ter mais estrutura para pegar o mesmo advogado que o cara usa, vamos dizer assim, o colega dele, e vai para as cabeças, assim.
Mas assim, se eu Legal. tiver descentralizado mais, eu acho que mesmo descentralizado dificulta, porque pensa assim, se tiver, sei lá, 100 caras processando The Pix, esses 100 caras podem se associar também, né? E E fica uma associação. quem são os alvos para você, para criar esses clones aí da Euler, não, da processadora de pagamentos, né? Você está buscando Cara, isso ativamente no mercado? São os próprios P2Ps? São empresas que já processam pagamentos? São exchanges? É o quê? é mais empresas que já processam pagamentos. Eu acho que a gente vai ganhar, vai ser mais rápido isso. Mas a gente ainda não está no volume que justifica pôr uma dessas outras. Entendeu? A gente ainda está com um volume pequeno, a gente ainda está muito no início. Né? A gente ainda está construindo, como eu disse, assim, a gente está no beta, a gente está automatizando parte do processo ainda. A gente está fazendo na mão muita coisa ainda. Vou dar um exemplo, assim, abrindo um pouco da cozinha. A gente ainda está fazendo na mão a iene. É inviável crescer fazendo na mão a iene. Claro. Então, a gente vai ter que automatizar toda essa parte. A gente tem muita coisa que a gente tem que deixar estruturado. Eu tenho que produtizar a empresa para poder fazer o clone dela bem sucedido. E tem que ter o volume também para justificar outra empresa querer fazer para poder dizer, pô, tá bom, mas tu vai trazer qual volume? Porque eu quero ganhar dinheiro com isso também, né? Beleza. Então, a gente tem esse volume aqui para. Então, não Você é. vai virar Seria, tipo um franqueador é isso de aí. Isso aí. facilitação, uma cadeia de facilitação de vida de P2P. Isso Mas aí. o cara É, só vai ter que se plugar e botar o nome dele na reta ali no CNPJ dele e fazer as é, melhores práticas que você indicar, mas tá tudo automatizado, né? isso, se tiver tudo automatizado, exatamente, você disse E tudo. como vai Eu ser fico pensando se vai ser franquia, o modelo, ainda tem que. como vai ser Tá. o espalhamento de volume, digamos assim? Se você tem hoje 10, quando for para 100, você vai dividir tendo 3, vai cada um ficar com 33? Ou Eu tem imagino que alguma seja assim. regra? Ainda não está definido isso. Isso ainda não defini, não. Eu acho que o primeiro problema é automatizado. Uma vez feito isso, a gente vai ter que pensar na melhor forma. Né? Uhum. Isso é bem, isso é o caminho que eu quero seguir do ponto de vista do Brasil, né? Parece Mas fazer isso, sentido. eu comecei a mexer no white paper, modificando, criando o conceito de nó bancário. Eu quero criar esse conceito, o cara virar como se fosse um node bancário, entendeu? Uhum. Mais nesse conceito. Mas a ideia é descentralizar esses processadores. Cara. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente diminui muito a chance de um problema maior. E o segundo problema, Bernardo, é o lastro. Né? Esse não tem para onde fugir. No caso do DePix, e eu acho que isso, como há muitas stablecoins que não são dólar, não dorme muito dinheiro em conta. Por quê? Porque as pessoas liquidam na mesma hora. O DePix, a gente está criando um conceito de ser, a gente chama de transient token, né? É um token de passagem, que é diferente do Tether. O Tether não é um token de passagem para muitas pessoas. Apesar da gente saber, eu você, que o Bitcoin é superior, a grande maioria do mundo não sabe disso. Sim. A grande maioria do mundo vai para o Tether hoje. Se você disser qual a opção que você quer, o cara vai, quer dólar. E se você olhar para a solução da Tether, que eu tiro o chapéu do ponto de vista de negócio, ele criou o dólar offshore. É mais fácil para um brasileiro, para um chinês, para um nigeriano, para um cara da África do Sul, Bangladesh, qualquer pessoa que está fora da muralha do primeiro mundo, vamos dizer assim, todo mundo que está aqui no mundo dos bárbaros, é muito mais fácil ir para o Tether do que querer ter conta nos Estados Unidos ou ter conta em dólar. É muito mais fácil. O cara que está Ele lá na derrubou 25 os de março. controles de capital do mundo inteiro de uma vez só. É, Bem ou mal, você ainda tem dólares, o que é infinitamente pior do que ter Bitcoin, mas para a realidade de boa parte do planeta, você não pode botar 100% do patrimônio em Bitcoin e ficar exposto à volatilidade. Se você tem dinheiro para sobreviver 2 semanas, ou um mês, ou 2 meses, um bear market e começa, você passa fome. Então faz todo Mas sentido. aí isso vem depois, se a gente voltar para aquela discussão, será que vem outro bear market? Eu tenho a visão, não que eu acho que os caras da Tether não tenham lastro e tal, mas eu tenho a visão que se os Estados Unidos hoje quiser barrar o Tether, né, eles conseguem, entendeu? Eles conseguem, eles chegam lá e barram meia dúzia de pessoas ali e o negócio vai Uhum. dar lá seized by FBI, pá. Isso para mim seria uma bomba atômica no mercado de criptomoedas. Seria assim. E isso eu acho que afetaria, inclusive, o preço do Bitcoin também. Na minha visão, Ah, afetaria. sem dúvida. Se o Tether Né? colapsar ou for cooptado, vai ser um Mas bear market talvez, catastrófico.
Mas talvez tenha que passar por isso. Eu deixei cair meu Bitcoin aqui enquanto a gente estava falando disso. Nessa hora a gente vai ver o Bitcoin cair até uns $500 mil, né? Pois bem, mas voltando, mas a questão do lastro, né? E eu discuti com o Caleb, da NIT também, esses assuntos. Assim, eu fico pensando assim, eu sonho há muito tempo. Assim, quando eu pensei originalmente, disse, cara, eu não queria deixar o lastro em reais. Só que tecnologicamente e também do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de liquidez de mercado, eu acho que a gente não está nesse ponto ainda. Mas eu queria estar, que é ter o Bitcoin como lastro. Usando um modelo como o da NIT, onde eu fizesse tipo um hedge, um derivativo, um sintético do real usando Bitcoin. Assim, eu queria caminhar para isso também no lado do lastro. Só que assim, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, se isso é fácil. É a parte do meu projeto que eu considero mais nebulosa hoje, sabe, Bernardo? Que é o que eu consigo ter menos. Eu acho que num primeiro momento, provavelmente a gente vai caminhar para ir para o Forex clássico, onde eu consiga deixar o dinheiro, por exemplo, como parece que durante o tempo eu acho que a própria Transfer fez isso, de deixar o dinheiro numa conta no exterior e você operar Forex hedgeando, né? Então, talvez seja o melhor caminho. Por que eu acho que porque talvez seja viável fazer isso? Porque o lastro nunca vai ser muito grande, dado porque as pessoas não vão usar o asset, não é o que a gente quer também. Eu não quero que as pessoas durmam com o asset, eu ganho dinheiro girando, eu não ganho dinheiro de juros na conta bancária. Tá? Isso, a galera acha que eu ganho dinheiro. Não, cara, eu ganho dinheiro com a galera girando. Quanto mais Pix, para mim, melhor. Então, e quanto mais saque de Pix também. Então, o meu interesse é que as pessoas não durmam com o DPix. Por mim, eu queria que o lastro zerasse todo dia. eu queria receber os depósitos e zerar o lastro todo dia. Mas sempre tem algum essa lastro. dúvida entre fazer no Forex e redeando ou usar no futuro um sintético é tudo para não simplesmente deixar dinheiro na conta do banco. É isso? Exatamente. Porque isso ainda é uma exposição, né? A gente está criando todo tipo de mecanismo legal de proteção, né? Mas a gente está no Brasil. E o Brasil tem muita insegurança jurídica, né? Qualquer juiz de uma boca consegue fazer bloqueio judicial na sua conta. A primeira coisa que a gente vai proteger é disso, né? A gente vai começar a estruturar, na hora que crescer mais, a gente vai estruturar um fundo que a gente protege pelo menos o lastro de um cara, sei lá, um cara pediu um MED, que é MED, é Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central. O cara pede um MED e um juiz vai lá e dá um bloqueio judicial no lastro, entendeu? Sim. Então, a gente vai começar a criar mecanismos de proteção nisso. Hoje, como nós estamos pequenos, nós temos caixa próprio, então dá para aguentar com caixa próprio. Mas conforme a coisa crescer, a gente não vai ter caixa para o tamanho que isso possa ficar, então a gente vai ter que criar mecanismos de proteção, porque o dinheiro não é nosso. Da mesma forma que eu tinha na Exchange, o dinheiro não é nosso. Eu não gosto de ter dinheiro de terceiros comigo, porque você ganha juros, mas, cara, o custo de manutenção desse negócio... regulatório também, né? Você tem que pagar a licença de R$1 milhão, se eu não me engano, para você poder virar um processador de pagamentos ou intermediador de pagamentos e poder segurar dinheiro de terceiro. Tá sujeito a todo tipo de compliance e regulamentação de qualquer empresa que trabalhe com você nesse negócio. É um pesadelo. Eu já passei naveguei por esses mares aí, sei bem como é que funciona. O legacy é cheio dessas coisas, né? E assim, no final é isso, a gente consegue garantir que o cara chegue no DPix, a gente faz o low-key assim, e se o cara quer fazer valores maiores, eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz, cara, me manda aí mais documento para certificar a origem do dinheiro e tudo mais. Mas o grande ponto porque as pessoas falam, eu estou comprando sem QIC. Não, cara, bom, voltando. O processador de pagamento tem QIC, ele entra na IN 188, ele tem que fazer, não tem opção. Né? Eu digo assim, mas eu vou fazer com P2P direto e eu vou fazer de uma forma que, cara, eu que estou trabalhando com o Sistema Financeiro Nacional, com o SFN, né? Há alguns anos, eu digo, cara, não tem nada no SFN que não seja visualizável, tá? Assim, a galera acha que às vezes eu estou fazendo TED, cadê do TED já estava. Existe um mecanismo chamado Bacen-Jude no Sistema Financeiro Nacional, que se o cara digitar o juiz de seu CPF, ele pega seu saldo lá. Tá? Existe um mecanismo também que a galera faz a conta bolsão de proteção, mas, obviamente, tem todo tipo e o brasileiro é muito criativo e cria todo tipo de coisa. Mas o ponto
não existe isso de você se esconder usando. Se você tem um sistema bancário, você não está mais escondido. Esse é o ponto. Né? A não ser que você consiga fazer em cash direto, que eu digo, cara, o ideal é o quê? Você entrega cash pro cara e ele te manda Bitcoin. O ideal é isso. E de preferência que você use uma máscara também para o cara não poder saber quem é você, tem toda essa detalhe. Mas isso não é realista para a grande maioria das pessoas. Né? Acho que então o que você está me falando se eu entendi certo, é que a privacidade que o DePix oferece não é porque o cara não tem que dar os dados, e sim porque a IN está indo com a informação de que ele comprou um token de 1 para 1. É isso. Eu costumo dizer assim, de não forma é legal. Ele alimenta a privacidade, ele é um layer para ajudar na privacidade através da obfuscação. Né? Significa que o cara comprou de forma totalmente legalizada, entrou R$1, foi declarado um DePix comprado naquele CPF. Mas se eu te der agora 10 milhões de reais para comprar DePix, você vai ter que perguntar para mim de onde veio 10 milhões de reais. Isso, com certeza, isso. Mas o que vai acontecer? Uma vez que eu lhe mandei os DePix, eu não consigo visualizar mais. Por causa das características da Liquid, é impossível eu ver. Porque lembre-se, quem vai tomar porrada, na hora que o regulador chegar, na hora que a galera vai vir perguntar para mim, quais são os dados que você tem? E eu digo, cara, isso aqui é o que eu tenho, tá aqui, eu mandei para essa wallet e tá aqui. Mas daqui para frente, eu não consigo ver, cara, são as características da rede. É impossível ver. Então, estou limitado tecnologicamente. Eu me lembro de uma palestra do Andreas Antonopoulos, que ele falava assim, the difference between can't and want. Né? Uma coisa é eu falar, I want, né? Eu não vou fazer porque eu não quero. Então, o cara vai dizer, tchau, você se ferrou. Só ele fazer você querer. É exatamente o que eu falo quando eu explico o multisig também. Se você tem um multisig geograficamente distribuído, sobre tortura, ameaça, violência, mesmo que esteja com um bandido na tua casa usando violência contra a sua família, se você consegue dar as chaves, você vai dar as chaves. Agora, se você não consegue, você não vai dar. E só de existir essa possibilidade traz maior segurança. Então, os caras vão ter que te jogar na cadeia, te perseguir, fazer o diabo, escambar, espirraçar, mas não vão conseguir o que eles querem, que é a informação que não existe, porque não está disponível. Exatamente. Aí por isso que é o quente, né? E aí eu vou ter que. Aí isso é uma defesa que o advogado tem, né? Que ele vai dizer, cara, o que você está pedindo não dá pra fazer. Pronto. Tudo bem que a lei brasileira é bem criativa e os caras pedem o impossível, né? Eu digo assim, a lei da gravidade está revogada, né? Assim, nossos juízes acham que podem fazer isso, mas a verdade é que pronto. É a realidade que eu não tenho como fazer, e se eu não tenho como fazer, não tem como qualquer outra pessoa fazer. Né? Esse é o ponto. Então foi essa a ideia, e aí a gente começou a atender, e como funciona na prática, né? O que é o produto do ponto de vista de negócio? É um back-office, nós fazemos um back-office para operadores de Bitcoin, para operadores de criptomoedas. Né? Mas para pessoas que não querem ter toda uma estrutura de back-office no Brasil. E a gente não atende o cliente final. Isso é uma coisa que muitas vezes, constantemente pergunto, como é que eu compro? Sempre através dos nossos parceiros. Porque se você chegar lá na Tether agora, você quer comprar Tether, se chegar na Tether Foundation, ele não vai vender para você. Entendeu? Na verdade, eu até tentei comprar lá e os caras disseram, a partir de $1 milhão para começar para alimentar. Eita, então eu não cheguei nesse ponto ainda não. Mas, mas a ideia é muito parecida, porque nós não estamos estruturados para fazer suporte a cliente final, para fazer marketing para cliente final. E essa é a ideia aqui de negócio atrás, né? A tese principal que é, cara, aí vem a tese. A tese é possível criar no mundo de criptomoedas, né, no mundo de Bitcoin, algo parecido com o que a XP criou com os agentes autônomos. Ou seja, eu fico aqui numa posição mais de back-office, né, como a XP quando começou fez isso, né? Ela era back-office para os agentes autônomos trazerem cliente. A gente está fazendo algo parecido. A gente é back-office para os P2Ps, as plataformas, porque a gente também não está tendo só P2P, tem plataformas, wallets e outros tipos de clientes, personas, para eles usar cliente. É a forma que a gente identificou no B2B2C de ter nosso lugar e espaço. Porque, cara, não dá para concorrer uma Binance
com galera que coloca propaganda em time de futebol, entendeu? Assim, eu posso captar 10 milhões de dólares e ainda sou ninguém. Então, são estratégias comerciais e de negócio totalmente diferentes. Ah, mas é outro público também, né? O público da Isso, também. Binance eventualmente amadurece e entende que ele não é mais aquele público, que ele cansou do cassino de shitcoin, que ele quer Uhum. privacidade, aí ele vira seu público. Então, você não está Isso. competindo diretamente. É. E o grande questionamento que eu sempre tive, e é talvez o questionamento constante, e talvez a maior dificuldade de fund, é entender o tamanho real do mercado. Entendeu? Qual é o tamanho real do mercado que eu estou atendendo com esse produto e como é que a gente atende, como é que a gente faz esse negócio crescer. Às vezes ele não dá para ser, né, o sonho do unicórnio, eu nem espero isso também, eu já saí desses sonhos mais, desses devaneios maiores que eu já tive no passado. Eu só quero, cara, pagar os boletos e atender o cliente e quem sabe É ajudar o difícil Bitcoin, saber entendeu? o tamanho do mercado, porque você está regularizando um mercado que está nebuloso, digamos assim. É, O que dá para enxergar é o que não está nebuloso. E aí não tem um outro mercado gigantesco aí de pessoas que não declaram iene, que é o que passariam a declarar via The Pix e iam regularizar sua situação. É muito difícil de isso. estimar isso. É tipo saber qual é o mercado de venda de cigarros falsificados. É Dá para quase saber isso. onde é cigarro de verdade. É. E uma coisa, Bernardo, que eu percebo assim, quando eu comecei a falar muito com os vendedores, eu percebo assim, tenho, cara, eu acho que tô com todo negócio, eu acho que ainda mais na internet hoje em dia, o cara tá lá no sofá criticando, né? Não sei o quê. Mas o ponto é, eu percebo que tem muita ignorância no mercado de como realmente funciona o sistema financeiro nacional, as pessoas se iludem. As pessoas, assim, eu percebo assim, por exemplo, eu vejo algumas pessoas, não, é só usar laranja. Cara, meu, novamente, do ponto de vista ético, eu não vejo nenhum problema. Mas eu tenho que analisar, cara, é a sua vida que está em jogo, né? É a sua liberdade que está em jogo. Então, quando você tem um problema de não declarar uma iene, por exemplo, ou declarar errado, cara, você não vai ser preso por isso. Agora, se você for acusado de ter usado um laranja por R$ 100 que seja, é prisão. Então, o cara sai de um problema puramente civil e vai para um problema criminal. E aí o que acontece? Eu digo, cara, você tem que estar ganhando muito dinheiro para justificar isso, porque o seu risco está maluco, entendeu? Sim. O seu risco é ir para prisão, entendeu? Aqui o meu problema, se tudo que eu estou fazendo, o meu maior problema vai ser, cara, se eu fizer alguma coisa errada, é uma multa, é um problema financeiro. Né? Sim, sim. Mas não é que, então, eu acho que são níveis de problema diferentes que eu falo, cara, às vezes a gente é mais corajoso né, nas coisas, mas tem que tomar cuidado, porque tem que saber os riscos. Então eu gosto muito de deixar isso claro, assim, tem que ponderar os riscos e assim, se for para fazer uma coisa dessa, bicho, cobre muito caro, cara. Cobre, meta a faca no cara que tá te pedindo isso, porque se o cara tá te pedindo isso é porque o cara não tem outra opção. Né? É isso. Então, Cara, eu digo assim, não, volta para a preferência temporal também, Bernardo, que é, cara, você receber uma grana hoje não significa que você vai manter ela no longo prazo. Às vezes, para você regularizar, você tem que contabilizar todos os problemas que você vai ter depois, sim. inclusive advogado, entendeu? Então, Eu acho que você entrou num território aí bem o campo minado, digamos assim. É bem desgraçado do ponto de vista de regulamentação, risco legal. Então, com certeza isso vai trazer dores de cabeça, mas você é literalmente um herói do Bitcoin por estar oferecendo esse back-office barra proteção para todos os P2Ps, operadores de Bitcoin, e por consequência todas as pessoas que buscam usar Bitcoin da forma que Satoshi queria que fosse usado, que ele inventou, que ele pensou. Não é uma missão ingrata, com certeza, mas é uma missão necessária e provavelmente com muito potencial de crescer. Só que você literalmente bateu no peito e falou: Eu vou comprar essa treta, o que poucas pessoas comprariam. Então, pontos extras de coragem e de valor aí por você ter feito essa. quando eu tive uma conversa com um dos investidores, assim, no começo, que a gente conversou muito sobre isso.
Eu falo assim, que você trouxe aí, eu acho que tem alguma volta para aquela questão das virtudes cardeais e tudo mais. Uma das virtudes que eu acho que todo mundo tem que ter, né? Nós bitcoinheiros temos que ter a questão da coragem. Você também está tendo coragem no que você está fazendo. Mas a coragem, ela precisa também de outra virtude chamada prudência, que também é uma virtude, né? Então, a prudência é o que vai fazer com que a sua coragem não vire estupidez. Né? Porque você diga assim, cara, pular do prédio exige muita coragem, mas é estúpido, não vai para o nível de estupidez, porque faltou prudência. Então, eu sempre falo, são os dois valores que tentam guiar o nosso negócio aqui no nosso time. Cara, coragem, a gente tem que ter coragem do que está fazendo, mas com prudência, assim, a gente tem que saber se é prudente. Então, assim, eu vou sair enfrentando abertamente, eu vou, sei lá, querer fazer a revolução libertária, cara. Não, cara, o que eu preciso é continuar prestando meu serviço, né? O que eu preciso é continuar fazendo o meu serviço e conseguindo isso. Então, não preciso aparecer, não preciso querer chamar atenção, não preciso entrar em treta pública, entendeu? Eu tento evitar isso. Algumas vezes, por exemplo, as pessoas tentam até me puxar para isso e eu digo, cara, não é uma boa. Por mais que eu queira, assim, cara, existe uma questão do ego, existe uma questão. Você não tem nada a ganhar com isso, pela natureza do seu negócio. E existe uma missão maior. Melhor. E existe uma missão maior, que é atender as pessoas desse mercado, que é atender o indivíduo soberano. Sim, a missão que você escolheu requer que você não compre nenhum tipo de exposição e faça um negócio da melhor forma possível, que é a forma, modo stealth, digamos assim. Criar um negócio bem feito, sem atrito, sem fricção, para atender o máximo de pessoas e você conseguir cumprir a missão. Que é uma das missões mais nobres aí de todo mundo que está trabalhando na bolha do Brasil. Então, meus parabéns por isso. Opa, agradeço, cara. E agradeço também você estar fazendo também a divulgação e mostrando, né? Porque, assim, como eu digo, a reputação é um ativo, assim, eu tenho a reputação pessoal de estar nesse mercado, ter sido da Foxbit, ter sido da Digital, estar nesse mercado há tanto tempo, mas evidentemente muitas pessoas não sabem nem quem eu sou, até porque eu sempre fiquei no back-office. Né? Algumas pessoas do mercado me conhecem, mas o público em geral não sabe quem eu sou. Então, existe uma questão de construir a reputação. Eu te juro que se eu pudesse nunca aparecer, eu aceitaria. Só que existe uma relação entre ter exposição para poder receber funding, né? Então, cara, tudo exige um equilíbrio, assim, nesse sentido. Mas a gente tenta caminhar da melhor forma possível. Bom, então, como a gente falou, eu não vejo de todas as missões de pessoas que estão envolvidas em construir esse ecossistema do Bitcoin, essa transição para o melhor dinheiro, essa da privacidade é muito importante. Eu sou um usuário e um fã da Liquid, ensino no curso no Bitcoin 360 como usar a Liquid como uma camada de privacidade, você comprando dólar Tether numa corretora que reporta IN e fazendo swap via Liquid para acumular Bitcoin. Confesso, eu já tinha trazido você no Intancáveis para a gente conversar do The Pix, mas faz algum tempo já, acho que era ainda mais no comecinho, ainda não estava nem no ar, né? E eu sempre bato também em outra tecla que não adianta você sair usando o P2P e mandando Pix pro P2P e achar que tá seguro, porque se o cara não vai reportar até a hora que a água bater na bunda dele, se ele for chamado numa delegacia e tiver que abrir ou quebrarem o sigilo bancário dele, vai estar lá o seu nome. Então, tem um fator confiança no P2P e, portanto, você precisa fazer um background check aí e olhar o quão seguro é a sua percepção de que aquele P2P vai guardar os seus dados de forma segura. Por isso a gente fez a parceria com o pessoal da Spike to Spike, que eu gosto muito deles, são caras sérios, que já lidam com essa mesma batalha regulatória que você, tomaram medidas que eu vejo como muito corajosas também, os dois só saíram fora do Brasil e operam de fora, buscaram a descentralização. E aí, sempre conversando com eles sobre The Pix, eles falavam, a gente gosta da ideia, gosta do Eduardo, já conversou, ainda está com algumas limitações, não está automatizado, portanto o fluxo acaba demorando um pouco mais, mas entendo que agora resolveu-se isso tudo. Então eu acho que, cara, é muito, muito bom e muito promissor. Eu acho que
eu não estaria nem um pouco surpreso se daqui a 1, 2 anos nenhum P2P no Brasil opere sem DPix, porque não faz absolutamente nenhum sentido o cara operar sem DPix. É muito melhor para ele usar o back-office e se regularizar e correr menos riscos de ataques estatais operando através do DPix. O cara, isso que você falou da primeira Spike to Spike, né? Eu tenho uma ótima relação com eles, a gente conversa com uma certa frequência. A situação deles, né? Principalmente ultimamente que eles têm sofrido, que eu sofro em certo grau também. A gente vê, né, Bernardo, acho que tem uma paralela aqui de abrir o tanto de maldade que existe, assim, cara. Não é só na questão do regulatório e tal. Antes disso, a gente sofre com os picaretas no mercado mesmo, entendeu? A galera que vê uma solução assim interessante e, por exemplo, o Banco Central criou um dinheiro, o Pix ele é basicamente um cartão de crédito na prática, por quê? Porque você pode dar chargeback, cara, entendeu? Aí pronto, aí você muda totalmente o arranjo das coisas, porque o cara que faz isso, ele diz, agora eu vou mandar dinheiro ali para Spark to Spark, vou mandar aqui para The Pix, e vou dizer que não mandei. Aí você tem que criar toda uma estrutura de antifraude que todo mundo paga a conta. Porque tem esse cara. E o atual modelo do sistema financeiro nacional protege ele. Ou pelo menos facilita com que ele faça a sacanagem. Então a gente, cara, isso é um assunto que a gente tem discutido recentemente, que é um produto que todos sofrem, certo? A Stackify também sofre, a Rambling também sofre, a Set Sales, a Aqua, todo mundo sofre com isso, que são os golpistas, todo mundo que está se plugando aqui, né? No Brasil, no caso, mas provavelmente deve ter esse mesmo problema dos sistemas legacy, que é, cara, a gente vitimiza, a gente não responsabiliza a vítima pela falta de cuidado do seu próprio dinheiro, né? E aí a gente cria esse problema. Mas felizmente é para aí que surgem empreendedores como eu que tentam descobrir soluções de como resolver esse problema. Então assim, a gente está criando, e a gente talvez surja no futuro alguma coisa bem legal de reputação, modelos reputacionais interessantes que a gente está discutindo. Isso é uma discussão antiga no mundo do Bitcoin, né? O Wall of Trust lá, né? O Vault lá. Como a gente traz isso para o mundo atual, né? Para a nossa realidade. Então a gente tem essas discussões. Eu acho que, cara, o mercado, como sempre, espero eu ser um dos caras envolvidos nessas soluções para a gente descobrir como tornar o mercado melhor para todo mundo, né, cara? Porque isso é uma... E no lado do P2P, né, quando eu falo assim a tese, poxa, eu queria... A minha tese é eu ser tipo uma XP e os P2P, os agentes autônomos, e é porque assim, eu vejo um potencial gigante no P2P, cara. O cara sofre, entendeu? Muito. Não só no risco regulatório, mas assim, o processo de venda dele é complexo, né? E ele muitas vezes é o primeiro, principalmente o P2P, que é mais de família, de comunidade, ele é o primeiro contato do leigo com o mundo do Bitcoin. Muitos P2P são educadores na prática. Ele ensina a fazer multisig, ensina a fazer custódia própria, né? Tem vários com vídeos. E eles, então, cara, quanto mais eu fortalecer esses caras, eu acho melhor para o Bitcoin. E pensa assim, para você ver como a parceria soma com a outra. Hoje, olha o que é o mercado de agente autônomo no Brasil hoje, né? Cara, tem o BTG e a XP brigando para comprar por milhões de reais um agente autônomo, né? Para um virar para o outro. Cara, é isso que eu sonho um dia, cara. Os nossos P2Ps ficaram nesse tamanho, entendeu? Quem sabe? Os caras desse tamanho, mas aí o cara vai profissionalizando a empresa, vai estruturando. E a gente aqui garantindo o máximo back-office, se o cara puder focar em criar uma estrutura offshore, focar em atender melhor o cliente, deixar de se preocupar, poxa, eu vou ter que me preocupar em fazer isso do back-office. Não, cara. Cada um se especializando no seu lado, ele poder crescer a estrutura dele. Então, eu acho assim... Quando eu estava na faculdade, eu fiz curso na XP de análise gráfica porque eu estava começando a operar no mercado e aprendendo sobre ações, etc. E lembro que a XP não era nada, era um escritóriozinho de fundo de quintal em Porto Alegre, depois abriram um em São Paulo, ali perto do Largo da Batata. E eles foram crescendo em cima dessa esteira da educação e montando, à medida que eles cresciam, a base de clientes e ganhavam dinheiro, eles iam abrindo, licenciando agentes autônomos. Esse modelo espalhou que nem fogo e virou o monstro colosso que é.
Eu conheço um dos fundadores da XP que já saiu do negócio, saiu no IPO, tem dinheiro para as próximas 10 gerações, É, entende Bitcoin, não quer saber de mais nada a não ser aproveitar a vida, com razão, fez o que tinha que fazer. Mas literalmente é isso. Esse modelo descentralizado tem muito potencial. E você pensando que o Bitcoin vai suplantar todo esse sistema da Faria Lima gradualmente, lógico que não vai ser do dia para a noite, mas à medida que as moedas fiat colapsam, o sistema vai se tornar obsoleto, porque a necessidade de investir para sobreviver vai desaparecer. Então, o cara que é dentista vai poder ser só dentista em vez de dentista investidor. O padeiro vai poder ser só padeiro em vez de padeiro investidor. A Faria Lima eventualmente vai ter que se enxugar 90% de tamanho e o que vai total. tomar o espaço é o sistema do novo dinheiro, o sistema do Bitcoin. E eu acho que faz muito sentido essa tese de por que não criar uma XP bitcoinheira, dado que a XP não quer, não entendeu o Bitcoin, né? Para tudo que Não, vendia. a XP tem um dom de sempre entrar errado, né, cara? A XP, na hora que a coisa vai bombar, ela sai, e na hora que a coisa tá no top, ela entra, aí o negócio cai. Ela já tentou 2 vezes, né? E Eles têm fica um dom. difícil para um negócio desse tamanho, com toda a estrutura robusta e a estrutura de custo que eles têm gigantesca, eles poderem monetizar algo que não é tão monetizável. Então, eles sempre vão tender a ir para o lado do cassinão de shitcoin. O que, É, que dá para arrancar margem o quanto antes? O BTG é. criou a Mint, né, que é uma corretora que eu não sei se tem um monte de shitcoin, mas eu sei que tem Ethereum. É inevitável que esses caras não façam as coisas do jeito certo, tipo uma Swan. Não vai, a Swan vai surgir de Não, uma garagem de alguém, com certeza, no Brasil. isso é verdade. E eu digo assim, e você percebe que o próprio Wall Street já está olhando para isso também, né, cara? Na hora que tá vindo com o ETF de Ethereum, eu digo, cara, agora vai virar farra esse ETF. Eles viram volatilidade, eles viram onde é que dá, cara. Não duvido surgir ETF de Doge um dia aí. É, Abriram a porteira, cara. Assim, porque o ETF de Bitcoin ainda estava sério, mas, cara, nada contra os sim. Ethereum, mas, cara, mas a verdade é que na hora que você pôs Ethereum, por que não pode pôr Solano? Por que não pode pôr sei lá o quê? Entendeu? Não, o Bitcoin é uma commodity, os outros são securities. Então, você diferenciar isso é lógica. Agora, quando você põe os dois no mesmo balaio, aí não tem mais argumento para defender que não pode ter. Insira a sua shitcoin de preferência. Faz o ETF de qualquer coisa. Eu faço um É, ETF Coin agora, já só para ir para o ETF. E, cara, não vou Edu, nem dar a ideia que alguém vai fazer isso. tem mais alguma coisa que a gente tinha que cobrir aí? Eu acho que a gente cobriu tudo. Eu quero te dar os parabéns pela Eulen e pela trajetória que você optou por rumar, por trilhar, que é muito necessária, que vai ter solavancos, que vai ser difícil e que vai ser desafiadora, mas requer pessoas de caráter e de coragem para fazer isso. O mundo é feito por essas pessoas malucas que resolvem traçar novos caminhos. E se você tiver alguma coisa que você quer falar ainda, a gente fala, senão eu vou pedir para você deixar os seus. Como que as pessoas podem saber mais sobre o The Pix, sobre a Eulen, sobre você, te seguir nas redes sociais, enfim. Claro, claro. Pois, não, acho que tudo do meu lado, eu acho que a gente já abordou tudo, Bernardo. Eu acho que agora é só dizer aqui que agradeço o espaço que você deu aqui, e tudo, a conversa foi maravilhosa. E Sim. onde é que a gente está, né? O nosso site se chama eulen.app, esse é o site da Eulen oficial, que lá inclusive tem a lista de P2Ps, talvez esteja um pouco desatualizado, eu tenho que jogar mais P2Ps lá. Peço desculpa aos P2Ps, assim, mas a gente tem um time enxuto, então muitas vezes eu que vou lá no site e coloco. O site do nosso token é thepix.info, a gente acabou de dar uma atualizada no site. O site do banco aqui no Brasil, da nossa fintech no Brasil, chama plebank.com.br, que é o banco dos plebes. Originalmente foi essa a inspiração. Então são três sites diferentes, mas o eulen.app você chega em todos. O meu, eu uso o Telegram, meu handle é do Jataí, né? Quem quiser me mandar mensagem lá. Normalmente, principalmente se quiser fazer parcerias, coisas, eu normalmente tento atender. Posso demorar um pouco para responder, mas estou lá. Tem o LinkedIn também. Estou no LinkedIn. Eduardo já está aí no LinkedIn. Isso,
encontros pessoais, né? E eu estou trabalhando agora a estrutura da Ellen no Nostr.r. Comecei a fazer isso semana passada, coloquei no habla.news, não sei se você deu uma olhada, mas é legal, Bernardo, para fazer artigo, inclusive. É tipo um Medium no Nostr.r. E eu coloquei, eu fiz um sitezinho da Ellen, que agora eu vou pedir para vocês, mas eu não sei como é que, eu ainda não fiz a questão de deixar um link no NIP05 lá, mas eu acho que está como eulen@eulen.app. Não, nostr@eulen.app. nostr@eulen.app. Acho que é esse o NIP05 que eu tentei colocar no ar para poder caminhar para dentro da Eulen, né? Então, eu quero cada vez mais caminhar para deixar na Nostr.r por, sei lá, talvez por preferência bitcoinheira minha. E é isso, né? Isso que eu tenho. Tem algum handle do Twitter, que é Eduardo_Jataí, mas eu entro com muito pouca frequência. Para você ter ideia, eu tenho um bloqueador no meu Ubuntu aqui, que ele bloqueia o Twitter se eu usar mais de 5 minutos. Porque é um vício, então ele bloqueia automático, eu não consigo usar mais do que 5 minutos por dia. Então, tem muito trabalho para perder tempo no Twitter, tá certíssimo. Isso, né? É viciante aquele negócio. Pois bem, é isso. Né? O meu lado, eu tenho esse desafio também, porque para você se distrair e perder 1 hora, 2 horas vendo coisas que estão comentando, o desafio é como ser um produtor de conteúdo e não um consumidor de conteúdo. Porque uma coisa não existe sem a outra também, né? Você não vai simplesmente acordar e magicamente ideias vão surgir na sua cabeça. Tem que botar ideia para dentro para sair ideia. No seu caso é bem mais complicado. Tem que ser muito organizado em consumir conteúdo na hora de consumir e produzir na hora de produzir, senão você não faz nada. Eu entendo bem. Cara, muito obrigado. Acho que foi uma das melhores conversas que eu já tive aqui no podcast. Com certeza, muita gente que me perguntava como funciona o ThePix, como que eu faço para usar, agora já tem a resposta. Se a pessoa não chegou de paraquedas aqui e não entende qual é o problema que o ThePix resolve, te convido a voltar lá no canal e depois assistir a live que eu fiz. A live não, o podcast que eu gravei com o Carlos De Biasi, onde a gente deu um mapa de como funciona o sistema, o ambiente regulatório no Brasil, como ele evoluiu até chegar até aqui. Então, se você entende aquilo e você entendeu esse aqui, uma coisa é a solução para a outra. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter você aí. Quando tiver mais coisa que você quiser atualizar o mercado, contar para o pessoal que segue aqui, fique à vontade, a casa é sua, só me avisar, a gente marca mais um. Fechado, meu cara. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença, pessoal, e até a próxima.